Já fez o contrato de namoro? Aí, opa, contrato de namoro? Sério? Tem essa? Sim. Mas O hoje... contrato de namoro, ele serve para não configurar a união estável. Por quê? Porque um namoro, hoje em dia, a qualquer momento, pode virar uma união estável e a pessoa não saber. O que você acha? Você acha que realmente ter um acordo pré-nupcial é você entrar com o pé atrás, já achando que vai dar errado, ou é importante, é inteligente, ponto final? Primeiro que eu discordo do Tiago na relação ao regime de bens que tá na Bíblia. Tá? Que ele Porque fala que ele eu não sei fala exatamente. que o regime de bens é homem e mulher vão se tornar uma só carne. Isso, eles falam só uma vão só carne. se tornar uma só carne a partir do casamento. Então, pra mim, isso daí não é o regime da comunhão universal de bens. Senhoras e senhores passageiros, welcome a bordo ao Jato da Trip Inusitado, podcast com perguntas turbulentas. Hoje vamos sobrevoar um dos temas mais sensíveis e complexos da vida adulta com uma advogada especialista em divórcio. Hoje recebemos a doutora Ana Paula Gimenez, advogada familiarista, escritora e psicanalista, que vai nos ajudar a entender como proteger o emocional, o financeiro e principalmente os filhos durante um fim de um casamento. Os filhos, eles só vão conseguir viver a infância deles, a adolescência deles de modo saudável se os pais forem adultos. Se os pais ficarem como crianças, brigando igual cachorro e gato, né, na frente, envolvendo os filhos, eles vão estar sendo prejudicados. Vamos analisar os casos reais e polêmicos como o do Johnny Depp, da Amber Heard, da Ana Hickman, Alexandre Correia e refletir por que a taxa de casamento está despencando no Brasil. Entrevistas antigas da Ana Hickman, novinha, com o Alexandre. O Alexandre era o super protetor dela, né? Ele que cuidava da parte financeira, da profissão. Então, você percebe que ali poderia ser o começo de um relacionamento abusivo, onde o abusivo, ele chega como uma pessoa perfeita na sua vida. Ainda vale a pena casar no papel? Não envolver o Estado é ignorância, porque você fica muito mais protegido casando. Porque aí Porque tem lá o você acordo. escolhe o regime de bens, você pode fazer um pacto antinupcial, O que você precisa saber sobre acordos pré-nupciais? um contrato. Você não faz contrato, então você faz um contrato da tua empresa. Você quer dizer que a sua empresa vai dar errado, entendeu? Contrato serve Sim. para regulamentar situações. Ele não tá fazendo um contrato de divórcio, ele está fazendo um contrato de casamento. Como que vai ser a nossa relação durante esse casamento? A gente coloca multa de traição num contrato? Se você é casado, solteiro ou divorciado, esse episódio vai te dar munição para refletir e se proteger. Então já deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum episódio nosso. Afivelem os cintos, inclinem suas poltronas e coloquem seus aparelhos em modo avião. Sejam bem-vindos a mais uma Trip Inusitada. Welcome a bordo ao Jato da Trip Inusitado. Galera, incrível esse podcast, gostei do roteiro, gostei da energia. Welcome a bordo, doutora Ana Paula. Bem-vinda, Bem-vinda, doutora. bem-vinda, Prazer doutora. estar aqui com vocês nessa viagem, né? De um assunto tão polêmico. Nossa, turbulento, né? Bastante, hein? Turbulento. Eu que trabalho com... Eu falo, né? Ninguém sabe mais de casamento do que eu. Porque eu só trabalho com divórcios, então eu sei Nossa. tudo que dá errado. Poxa, que bom então, né? Porque Exato. tem bastante temas sobre isso. Exato, e aqui no Jato, doutora, eu sou o único casado, tá? Então aqui temos um cara que tá compromissado, mas não casou ainda, vou trazer ele pro time dos casados. Sim. Tô divorciado. E divorciado e vai casar de novo daqui a pouco. Tá prevendo. Tô brincando, ainda não. Já fez o contrato de namoro? Aí, opa, contrato de namoro? Nossa. Sério? Tem essa? Sim. Mas hoje Conta. tá fazendo 4 dias que eu tô namorando. Ah, mas gente, vocês já entrevistaram o meu marido, o Dr. Paulo Porto. Sim. A gente assinou com 15 dias um contrato Mentira! na brincadeira, Mesmo? mas sim. Como que é esse contrato de Não, namoro? contrato Tem um de namoro. rascunho desse do contrato pra fazer igual? Contrato do serviço dela, irmão. Você acha que é assim? Não, o contrato de namoro, ele serve para não configurar a união estável. Por quê? Porque um namoro, hoje em dia, a qualquer momento, pode virar uma união estável e a pessoa não saber. Porque na lei, a lei não diz que as pessoas precisam estar morando juntas, entendeu? Então, Nossa. basta elas terem uma união pública, contínua,
Ou seja, não é aquele vai e volta, Sei. duradoura, que não tem mais tempo mínimo, que antes era 5 anos, depois passou a ser 2 anos, não precisa ter filho, com o intuito de constituir família. Mas não é falar que é uma família, mas, por exemplo, vocês dividem Netflix, a internet, recebe correspondência na tua casa, tá sempre Deus. lá. Não precisa morar junto. Não, Isso ferrou daí já. pode ser Não precisa nem configurado morar como... junto, então. Não precisa. Então a gente faz um contrato de namoro e no contrato de namoro a gente já coloca algumas cláusulas. Se aquele namoro virar uma união estável, por exemplo, o regime de bens vai ser o da separação total de bens. Nossa, já coloca no contrato. Caraca. Não, você tá falando Sim. sério então mesmo? Eu tô falando Acho sério. que tá- É sério? Rapidinho, mas eu tô dividindo minha conta do Spotify com o Gui. Não, mas o Gui é casado e o STJ não permite famílias paralelas. Fica tranquilo. Nós já poderia ser considerado amante. É, exato. E pra quem não sabe, doutora, o que significa união estável? Então, como você falou, é isso de conviver, mas não precisa conviver. Então, é literalmente isso de dividir despesas, talvez, e com o intuito de família, é isso? Isso, intenção de família. O que é isso? Viver como se fosse. Então, não precisa falar assim, olha, a gente tá formando uma família. Não, mas se vocês estão sempre juntos, as pessoas veem vocês como uma família, entendeu? Entendi. Como casados, não sabe se vocês são namorados, se vocês moram juntos. Então, tem que ser uma união pública, as pessoas têm que saber daquela união, Aham. tá? Contínua, que não pode ser aquele casal que vai e volta, duradoura, mas tem uniões estáveis reconhecidas com meses. Então, Caraca! então tem que Nossa. tomar cuidado. E com essa convivência como se fosse uma família. Então, dividir, colocar de sócio no clube, dependente no plano de saúde, que às vezes a pessoa tá namorando e fala, vou colocar lá de sócia, como é dependente do Aham. clube, é Entendi. dependente do plano de saúde. Paga as contas do pet. Paga as contas, dividir, né? Um paga o cartão do outro. Então, viver como se fosse uma família. E Caramba. essa união estável pode ser reconhecida. Caraca. E tem um detalhe. Ah. A união, quem vive em união estável tem os mesmos direitos de quem está casado. Tá. A união estável foi equiparada pela jurisprudência ao casamento. Caraca, então divórcio Então, é igual, digamos assim. Depois de um É divórcio. reconhecimento e dissolução de união estável. Esse é o perigo de você não formalizar uma união. Ou você faz um contrato de namoro, ou já formaliza logo essa união estável. Aí, ó, já formaliza logo o casamento, tá vendo, Miguel? Eu quase soltei a piada aqui que eu já ia ficar solteiro agora. Nossa, mas você jura, cara? Sim, Você nem sabia, e né? tem um perigo grande de não formalizar a união estável. Quando você não formaliza, você está no regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, você está achando que você está namorando ou só morando junto, só Aham. que todos os seus ganhos, tudo que você recebe onerosamente vai ser partilhado a partir do início dessa união. bom. Olha Caraca. o perigo, só não entra doação e herança, mas assim, Sei. tudo que você acumulou de patrimônio, Até de antes, assim. antes não, a partir do A partir do início início. do relacionamento. Mas, por exemplo, se eu tinha um carro, não Não, entra. aí não entra. Se você Entendi. tinha um carro de, por exemplo, R$200 mil, você vendeu esse carro Aí sim. e comprou um carro de 300, a gente fala que ocorreu uma subrrogação. Então, os 200 mil era um bem particular seu, que não vai ser partilhado, mas aquela diferença de 100 mil vai ser Entendi. partilhável, entendeu? Caraca, que Então, as confusão, pessoas. hein? Até uma dúvida É que a gente bobinha, já fica trouxe. brincando aí. Por isso, consultem sempre o advogado especialista em direito de família. Exato. Eu falo que vale a pena. Mas tirando uma dúvida, a gente já até trouxe esse questionamento aqui no jato. Se for dívida também, entra como partilha? Entra também, se a dívida for revertida em benefício daquele casal. Tá bom. Entendeu? Se for de uma pessoa específica, uma pessoa do casal fez uma dívida, sei lá, escondido. O marido fez uma dívida escondido da esposa. Essa dívida vai entrar também? Se for em benefício da Se for em família, benefício sim. da família. O que Entendi. acontece nos divórcios, né? Aham. Existe muito que a gente fala de violência patrimonial, né? As pessoas começam a esconder os bens, começam a pegar empréstimos com Desviar. altos valores em nome das empresas para falar assim, mas eu peguei um empréstimo de milhões, entendeu? Aham. Isso é um tipo de violência patrimonial. Você está fraudando uma partilha de bens, você está simulando uma situação, né, que nem sempre passa os bens para nome de laranja. E violência patrimonial não é só isso também. Mulheres também podem fazer quando Sim. elas destroem um carro, quando elas rasgam todas as roupas, né? Tá. É sempre algo com o patrimônio.
Algo pode acontecer. E, inclusive, como eu falei, né? Eu sou o único, então, casado, que tem assinado ali. Você já tá pego já. 4 dias já vai considerar. E temos mais um. Temos mais um que não está aqui hoje. O Luizito pegou uma gripe, não pôde comparecer hoje, mas ele também tá namorando aí. E aposto que não fez o contrato de namoro. Eu acho que ele ficou com medo de mim, por isso que ele Exato. deu a desculpa da gripe. Exato. Deixa eu falar, eu acho que foi a namorada dele que falou assim: eu já sei quem vai hoje. Melhor não. Ela vai deixar o Luiz muito esperto. Entendeu? E aí vai falar assim: melhor ele não ir, não. E aí mandou ele ficar em casa. Eu acho Exato. que sim. Exato. Mas, doutora, aqui no nosso jato, sempre no começo do programa, a gente sempre começa com uma trip inusitada. E a trip inusitada que eu vou começar hoje é uma turbulenta, tá? Que é de divórcio. Então, a gente vai falar bastante sobre casamento, divórcio hoje, sobre como os filhos são afetados. Mas eu queria começar falando sobre 2 casos que foram muito públicos, muito famosos, um nacional, outro internacional, que são recentemente sobre a Ana Hickman e o Alexandre Correia, e depois o Johnny Depp e Amber Heard, né? Eu até peguei aqui os dados para o pessoal de casa ver, né? Sim. Pelo que eu vi, a Ana Hickman e o Alexandre Correia, eles foram casados por 25 anos, tá? E eles têm um filho juntos. E aí, em novembro de 2023, após uma acusação de violência doméstica, a Ana Hickman solicitou o divórcio. E aí, o divórcio envolveu disputas sobre divisão de bens e pensão alimentícia. E o Alexandre Correia solicitou 50% dos bens do casal e a retirada do sobrenome Hickman. E a Ana Hickman acusou o ex-marido de alienação parental, alegando que ele dificultava o relacionamento dela com o filho. Então aqui a gente tem nesse caso um exemplo de um caso muito triste, muito turbulento, né? Que envolve o filho, que envolve assim, manchar a reputação, talvez, do pai ou da mãe para aquela criança, né? O que a gente pode aprender hoje com um divórcio tão público como o da Ana Hickman e do Alexandre? Eu escrevi um livro que chama Eu Achava Que Era Amor. Um guia para sair de um relacionamento abusivo e voltar a se amar. E eu sempre falo que nessas relações que são mais tóxicas, elas sempre começam com um cara de amor da sua vida. Então, se você vê lá entrevistas antigas da Ana Hickman, novinha, com o Alexandre era o super protetor dela, né? Ele que cuidava da parte financeira, da profissão. Então, você percebe que ali poderia ser o começo de um relacionamento abusivo, onde o abusivo, ele chega como uma pessoa perfeita na sua vida. Então, ele fala tudo que você quer ouvir, ele faz tudo que você espera, ele tá pronto para tudo. E aos poucos, o que começa a acontecer? A relação abusiva, ela não é assim de uma hora para outra e não é só com a violência física. Pode ser o abuso psicológico e começa muito aos poucos. Depois que essa pessoa tóxica colocou o outro, né, a vítima, dentro da bolha de amor, aí ele começa o controle. Ai, olha, com cara de amor, tá? Então, assim, olha, a roupa mais legal é aquela outra. Olha, eu acho que essa sua amiga não é boa companhia para você. Olha, eu acho que seus pais se intrometem demais. E vai minando toda aquela rede de apoio da pessoa. Então, cada vez a pessoa vai ficando mais dependente do tóxico, né? Tá. E eu acho que pode ter sido isso o que aconteceu. E aí começa, depois do controle, vem as críticas, muitas vezes críticas veladas, depois vem as críticas mais ofensivas, as humilhações, né? Até que chega na violência física, que a gente não pode, o processo ainda tá tramitando, então a gente não pode falar se ocorreu ou não ocorreu violência física, mas a violência psicológica, ela é uma violência que mata em doses homeopáticas. Então, no dia a dia, essa pessoa vai sofrendo essa violência que vai minando a autoestima dela, porque o abusivo, ele sempre vai te culpar pelas coisas erradas, ele sempre vai te diminuir. Então, a pessoa vai ficando por mais linda que ela seja, né? Porque a autoestima não é só a gente olhar no espelho e falar, eu tô bonita hoje. Autoestima é a autoimagem, o automerecimento. Será que eu mereço um cara assim? Entendi. Né? Entendi. Autoaceitação, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar só por causa da outra pessoa, Pra agradar o outro. para agradar o outro. Então, autoestima envolve muitas coisas. Até que, por isso que as pessoas ficam nesse ciclo da violência psicológica, porque é um relacionamento bipolar. Ele é bom também, porque tem esse começo que é a bolha do amor. Então, quando o outro vê que a pessoa vai sair desse relacionamento, ele já faz o boom de novo de amor. Então, fica assim, a agressão,
a lua de mel. A agressão e a lua de mel. E você vai vivendo de migalhas, vai vivendo com adrenalina, né? Sempre acha que vai melhorar, né? Sempre Sim, altos e acha, baixos. acredita no outro Sim. e sente falta dessa parte boa do relacionamento abusivo, porque são doses de alto amor e doses de extrema violência, entendeu? Entendi. Então, por isso que eu acho que ela ficou tanto tempo em relação a isso. Uhum. Quando houve o divórcio, que todo mundo falou, mas a partilha de bens, eu não sei se vocês lembram que as pessoas falavam assim, a partilha de bens não foi na vara da violência doméstica, por quê? Que injustiça. Não, a partilha de bens não é na vara da violência doméstica. Tá. Na violência doméstica, decreta o divórcio Aham. para que as pessoas sigam, ninguém é obrigado a ficar casada com quem considera agressor, né? E a partilha de bens vai na vara de família, porque vai ter, vocês podem ver que está tramitando até hoje o processo, né? Vamos ver o que vai sair disso. Tá. E alienação parental, eu não sei se vocês sabem, agora isso é proibido de falar essas duas palavrinhas, porque a gente é cancelado quando a gente fala. Ah, é? Não sabia. Eles falam que a gente está estimulando pais a gente concorda com pais que abusam sexualmente de filhos. Como assim? Porque um dos tipos de alienação parental é a falsa denúncia. Então, muitas mulheres, geralmente, mas tem homens que fazem também, elas dizem que o pai abusou sexualmente da criança e rompe esse contato, tá? Isso é a forma mais grave. Nossa. Entendi. Então, eu nem Mas falo... falam mentindo, você diz isso? Entendi. 50%, segundo a Andréa Calçada, que é uma perita no Rio, que escreveu uma tese, 50% das denúncias são falsas. Caramba. Pedofilia, pra mim, é o pior crime que alguém Sim, pode fazer, total, entendeu? certeza. Então, jamais eu defenderia alguma coisa em relação a isso. Só que alienação parental é uma violência doméstica contra o próprio filho. Se a gente tem uma lei que protege as mulheres contra violência psicológica, por que a gente vai revogar Exato. uma lei que protege os nossos filhos, que são vulneráveis, né? Então, eu nem uso mais esse termo. Eu falo sobre alienação parental, que é você programar um filho para odiar o outro genitor. Uma manipulação, assim, É né? uma manipulação mental, é um dano moral em que o próprio filho depois não quer conviver. Entendi. E isso é feito de forma leve como de forma pesada, igual eu falei pra vocês. De forma leve como? Toda hora falando mal, dificultando a convivência, dificultando falar por mensagens, por telefone, tirando a autoridade parental. Teu pai não sabe de nada, faz de outro jeito, entendi. mudando pra local Jogando de... algumas isquinhas pra criança exatamente começar a ver o pai ou a mãe de outra forma, né? Exatamente. Cara, isso deve acontecer muito, né? Porque quando um casal tá brigando e, sei lá, o cara tá com ódio da mulher, a mulher tá com ódio do cara, ela deve fazer a caveira do outro, né? Sim. Tipo, seu pai fez isso, ou sua mãe fez aquilo, então olha o que ele fez comigo, olha o que ela fez comigo, e aí você acaba alienando a criança, realmente. Sim. Porque às vezes quando tem até um motivo ali realmente de criar um ódio, despertar um ódio pela outra pessoa, só que você tem um filho, né? Que, entre aspas, não tem muito a ver com aquilo ali que E não sabe dos fatos por si só, Sim, né? Tá também. vindo de uma via enviesada, talvez de uma pessoa que Aham. tá dando o lado dela ali, né? Sim. Então vai defender o Tem dela. gente que muda pra cidade, muda de estado, muda de cidade, muda de país sem qualquer motivo. Uma coisa é, vou casar com um americano, sei lá, antes de casar com o Paulo, eu ia casar com um americano, mudei para os Estados Unidos. Sim. Ok, minhas filhas ficaram longe do pai, mas tem um motivo. Agora, você percebe que muitas vezes não tem motivo, né? Entendi. E, assim, não existe ex-pai, ex-mãe e ex-filhos, né? Família, com o divórcio, ela não acaba, ela muda de formato. O divórcio, ele vai acabar com o casamento. Só que os filhos vão continuar sendo filhos daquele casal. Exato. O casal conjugal, que é o afetivo, que é de amor, vai acabar. Sim. Agora, o casal parental, quem é meu pai, quem é minha mãe, vai continuar, né? Então, é importante preservar os filhos e não usar como moeda de troca. Então, a gente vê muitos casos... Agora eu vou fazer uma trip inusitada aqui. Manda. Muitos casos midiáticos, por exemplo, Luana Piovani, cada vez que ela brigava com o Pedro Scooby, ela ia lá e expunha a situação dos filhos. Eu não... eu fui divorciada há 11 anos do pai das minhas filhas. E eu nunca expus. Por quê? Porque o amiguinho da escola vai ver, Entendi. entendeu? Você tá contando só um lado da história. Adolescentes não querem, eu tenho filhas adolescentes, não querem ser expostos na internet. Então, eu acho que essas coisas têm que ser discutidas na justiça, Sim. sob segredo de justiça. Senão, o processo era público, Exato. não tinha Sim. segredo de justiça, né? E a Luana Piovani depois ficou meio até... Como ela postava tanto, e aí todo mundo começou a falar assim, cara, só ela tá falando sobre isso, o Scooby, eu acho que era
acaba sendo mais a forma correta, né? Fala assim, cara, profile, tá? exato, não vou me pronunciar sobre isso. E aí começou a ficar taxada até como louca depois, né? O pessoal meio descontrolado, exatamente, o pessoal comentava lá no post dela sobre isso. E a gente tem que pensar nos filhos, né? Com Os certeza. Pô, filhos, mais importante. os filhos, eles precisam ser preservados no divórcio. E quando eu falo ser preservados, não significa que eles precisam ser mimados, né? A gente tá numa geração onde o filho escolhe o canal, o filho escolhe o passeio, o filho escolhe o restaurante. Ou seja, os filhos querendo mandar nos pais. Por isso que a juventude tá tão maluca desse jeito. Não, os pais têm que continuar dando os limites necessários, atenção, carinho, o amor, ensinando, né? Mas sabendo que são eles os pais, então eles decidem as coisas. E os filhos honram o pai e a mãe, né? Total. Perfeito. E já que a gente tá nessa temática de viagem aqui, eu queria indicar pra vocês o aluguel familiar. Você que tem dificuldade de encontrar aquela casa pra ficar com toda a sua família juntos, né? Quem não gosta de ficar com toda a sua família, né? Bom demais. Casas para até 40 pessoas, estilo Airbnb. Só que aluguel familiar, eles trabalham muitas vezes com casas para caber 20, 30, 40 pessoas, tá? Em Pra você Natal, Ano conseguir Novo, que é reunir- difícil achar. Pra você conseguir reunir todo mundo, exatamente, nessas datas principalmente comemorativas, né? Carnaval, Ano Novo, Páscoa, né? Réveillon. Entre em contato com eles, eles vão ter casas em Juqueí, Ilha Bela, gente, Ilha Bela. Só pra, que delícia, hein? Maravilhoso. Mas tem um friozinho aí ou não? Nossa, também tem no friozinho, também tem Campos do Jordão. Oh, Quem não gosta de comer aquele que fundi, delícia. né? E tu também. E tu também, Claro. fica próximo de São Paulo também e Campinas. Gente, já fiquei com eles, não sei nem quantas vezes, tô tentando pensar aqui, nem lembro quantas vezes. Mas entre em contato com eles, o QR Bom Code demais. tá aqui e faça sua reserva. E aí teve o da Amber Heard também, né? do Exato, Johnny Depp. Sim. eu acho que esse caso que a gente falou da... Qual foi o caso que você falou agora? Eu falei da Ana Hickman. Da Ana Hickman, foi um caso que mexeu, né, entre aspas, com o Brasil, todo mundo ficou sabendo. Teve um caso que mexeu, acho que foi de nível internacional. Pô, que foi o até caso série, pô. Exato, teve até série do Netflix. documentário. E que foi o caso do Johnny Depp. Até separei aqui um textinho, que foi o Johnny Depp e a Amber Heard, que se casaram em fevereiro de 2015 e em maio de 2016, a ex-mulher do Johnny Depp solicitou o divórcio, alegando diferenças irreconciliáveis. Ex-mulher não, a Amber Heard, né? No caso, a ex-mulher. Ah, tá. Mas era mulher na época que solicitou o divórcio. Tá. Você quer ler ou posso Ué, você continuar? deu errado, pô. A ex-mulher solicitou o divórcio, já é ex-mulher, pô. Eu falei, nossa, bigamia! Tá, desculpa. A Heard. É. E acusando o Depp de abuso físico e emocional. O divórcio foi finalizado em janeiro de 2017, com o Depp concordando em pagar $7 milhões a Heard, que afirmou que doaria o valor para instituições de caridade. E em 2019, Depp processou Heard por difamação após ela publicar um artigo no The Washington Post sobre violência doméstica. O julgamento ocorreu em 2022, resultando em decisão favorável a Depp, onde Heard foi condenada a pagar $10 milhões. Então, se ela não guardou aqueles 7 milhões, eu acho que ela tirou uma quantia maior do bolso. Que ela né? ia doar, né? Aham, Exato. Perfeito. E, doutora, o que eu queria saber é o seguinte: você acha que acontecendo tanto esses casos, né, com a internet, com tantos casos vindo à tona de forma muito fácil, as pessoas estão evitando a casar? Principalmente gente mais famosa, né? Por Por exemplo, Johnny pessoas, Depp, até assim. pessoas mais ricas também, né? É. Quando isso vem à tona, você acha que as pessoas estão evitando casar ou não? Continua a mesma coisa? Não, eu acho que pela sociedade líquida que a gente tem hoje, os amores líquidos, que assim, você fez uma coisa errada, não, já não quero você, eu troco, porque casamento dá trabalho. Quando a gente se apaixona pelo outro, é aquela história, a música da Marília Mendonça, eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Então, você não vê a pessoa, você tá apaixonado, você vai lá, bom. casa e depois separa. Então, assim, com essa sociedade líquida que a gente vive, o que acontece? Às vezes as pessoas falam, não vou formalizar, vou ficar numa união estável, achando que não foi equiparado ao casamento, Tá. para ver se dá certo. Isso pode acontecer também, né? Por isso que o número de casamentos, assim, diminuiu bastante, Exato. né? É que eu acho que nesse caso do Johnny Depp que ele tá falando, até de pessoas mais famosas, eu acho que eles estão considerando como um risco, porque assim, hoje uma denúncia, nem se provando se ele foi culpado ou não, né? Nem tendo julgamento, ele já perdeu
pô, contrato milionário dos filmes Piratas do Caribe, perdeu um monte de coisa, já foi cancelado sem provar que ele era culpado ou não. Sim. Então eu acho que pessoas assim desse calibre, tipo, famosos, até jogador de futebol também, eles estão tipo assim, cara, tem que tomar muito cuidado. Mas eles têm que tomar cuidado com quem eles se relacionam. Por quê? Exato. Por exemplo, a Lei Maria da Penha não serve só pra esposa, ela serve pra namorada. Então, se você tá namorando e a mulher vai lá e faz uma medida protetiva por violência psicológica, não importa se você tá casado ou namorando. Eu acho que as pessoas estão evitando se relacionar mesmo, Exato. entendeu? Aham. Não só casar, Sim, entende? Se relacionar, exatamente. É, É porque as pessoas hoje, até com a internet, aconteceu, sei lá, hoje os casais estão muito explícitos, estão muito expostos na internet. sim. E aí acontecer alguma separação, as pessoas já querem tomar um partido. Ou eu vou ficar do lado dela, ou eu vou ficar do lado dele. Exato. Sim. Exato. E estão julgando os outros Então- antes de ter o julgamento em si, né? Sim. E o Johnny Depp acabou perdendo até contratos, né? Que eu vi até um Sim. pouco a mais. Vai perder contratos. Acho que ele deixou de fazer até o... Piratas do Caribe. Exatamente. Exato. Deixou de perder. Então acabou... Ele, além de teve que pagar, né, o valor pra ela, ele acabou perdendo muitos contratos no futuro. Ninguém queria Sim. contratar ele. Exato. Ninguém, E a em imagem Hollywood dele ele ficou virou manchada. tipo... Aham. É porque Exato. assim, você pode usar a lei para o mal. Então, por exemplo, a lei de alienação parental que a gente estava falando. Sim. Tem homens que usam para o mal, para prejudicar a ex-mulher, falando que ela é uma alienadora e na verdade ela não é. Agora, a Lei Maria da Penha também pode ser usada para o mal. A mulher pode usar como objeto de vingança também. Não são todas, né? Sim. Mas São acontece. exceções, É. entendeu? Uhum. Só que essas mulheres não caem na real que elas estão descredibilizando Exato. as que realmente sofrem violência. Mancha a reputação, né? Exato. Então, assim, por exemplo, eu vi um caso que depois de 3 anos e meio, a mulher... O cara começou um novo relacionamento, estava super feliz, e a mulher entrou com uma medida protetiva de violência psicológica de 3 anos e meio Cara, atrás. isso tá acontecendo Entendeu? muito. Então, assim, Sim. depois, claro, ele ganhou ação, as protetivas foram revogadas, Aham. mas assim, e a mulher que defende outras mulheres em rede social, entendeu? Então não adianta você ser lacradora. Por isso que eu defendo as mulheres, por quê? Porque eu já fui uma mãe divorciada. Uhum. Então, quando eu me divorciei, eu tinha uma bebê de 10 meses e uma de 2 aninhos. Eu tava no último ano de direito, porque eu fiz odonto antes. Tá. Então, assim, eu não tinha emprego, eu tinha 34 anos. Eu passei todas as dores que essas mulheres passam e nem por isso eu entrei com uma medida protetiva ou falei que o pai das minhas filhas, eu chamo sempre de pai das minhas filhas, eu recomendo isso para todas as pessoas que são divorciadas. Tem que separar o teu ex Aham. com o novo papel. Não fala Pai, ex-marido. pai das minhas filhas. Então, assim, eu não fiquei falando que o pai das minhas filhas cometia alienação parental, se não pagava uma pensão, se não me deu isso ou aquilo Uhum. na partilha. A gente tem que ter maturidade. Maturidade para encerrar um relacionamento e ficar livre para começar uma nova relação, né? Uma nova história. Uma nova história. Sim, Total. perfeito. E a gente vê muito casos recentes também de jogador de futebol, né? Que tá acontecendo bastante. Sim. E é um pouco impopular falar isso, né? Tivemos recentemente aí o caso do Daniel Alves, o caso do Robinho, né? E eu queria te perguntar sobre uma frase que é muito jargão da advocacia mesmo, né? Que é inocente até que prove o contrário, né? Sim, porque tá na lei, né? Porque tá na lei, né? Só que eu quero desafiar essa frase, porque eu acho que hoje em dia, com a internet, com o linchamento público, digamos assim, as pessoas estão sendo provadas culpadas antes de serem julgadas, né? Sim. Você viu, acho que o Daniel Alves perdeu o time que ele tava, né? Não, o Daniel Alves já não consegue mais jogar futebol. Não consegue exato. jogar futebol, ninguém queria. E ele não tinha sido julgado ainda. Agora, Sim. acredito que ele foi inocentado. Ele foi ou não? absolvido. não Ele foi? foi absolvido? absolvido. Aham. Então, assim, cara, será que essa frase realmente se aplica? Talvez no sentido legal, né, ali do juiz, ok, mas se as consequências na vida real que a pessoa sente, né, de trabalho, de dinheiro, não sei se isso tá acontecendo. As pessoas, o linchamento público é muito forte, né? Uhum. Você lembra daquela história do Neymar que bateu na bunda da mulher? Cara, essa E aí específico, não lembro. ele expôs a mulher, ele expôs os prints das eu mulheres acho que da ele no mulher hotel, né? num hotel em Paris. Lembro. Na época, eu era colunista de um programa de televisão chamado Aqui na Band. E o pai do Neymar foi lá dar entrevista. E aí eu fiz um comentário. Até nós, advogados, né? E agora psicanalista, eu fui cancelada na época. Por quê? Porque eu expliquei o que era o crime de denunciação caluniosa. Exato. Que é você mover o aparato público
declarando um crime que não aconteceu, que era o que ela tinha feito, entendeu? Ela consentiu. Na hora do vamos ver, ela consentiu os tapas. Depois ele foi absolvido. Mas ele iria ser muito mais cancelado do que ele foi. É que ele expôs os prints. Sim. Entendeu? Uma forma de defesa. De Exato. defesa. Sim. Mas o que acontece muito, assim, de jogadores de futebol são essas festinhas, né? Que eles fazem. Aí não sabe o que rola lá nessas festinhas. Depois, esse consentimento, o consentimento É um negócio que tá pegando agora. É uma linha muito tênue. Hoje em dia você tem que perguntar, eu acho que tudo, né? Porque antigamente, Sim. eu acho que assim, tinha a leitura corporal, você sabia, dá pra saber se a menina tá afim, né? Se pode beijar, se não pode. Cara, hoje em dia tá muito arriscado você fazer um negócio desse sem você ter um consentimento verbal, às vezes. Até por escrito antes é melhor, Pô, assim. cara, sei lá. É porque muitos homens até ficam falando assim, eu não chego em... Foi até um caso que a gente já trouxe aqui, mas eu não chego em mulher porque eu tenho medo de alguma coisa e tal. Tem pessoas que falam Acontece, sim. mas, mano, é diferente. Eu acho muito difícil pra uma mulher, até me pergunto pra doutora, fiquei um tempo solteiro aí, agora eu já tô namorando de novo. Mas pra uma mulher, sei lá, o cara tá na balada, chega em outra mulher. Pra mulher tentar, sei lá, processar esse cara de alguma forma, falando que ele abusou dela, o que ela precisa provar? Olha, Nada? eu vou te falar, a palavra da vítima vale muito. Sério? E eu vou te falar uma outra realidade. Eu tenho filhas adolescentes, então foi viagem de formatura do 9º ano, né? Sim. Aí eu perguntando pra minha... Eu percebo, assim, que nas festinhas as pessoas nem se beijam, assim. Eu com 48 anos se beijava. Aí a minha filha falou... Eu falei, como foi, né? Aí... Ela falou uma frase assim que depois eu até comentei com o Paulo. Eu falei, olha em que mundo a gente tá. Ela falou, mãe, eu não cheguei em ninguém, não. Ou seja, os meninos Não estão chegando, não né? chegam mais nas meninas, entendeu? E eu sempre estimulo, porque como eu faço psicanálise, eu sempre estimulo, você tem que ficar no seu feminino, é o homem que te conquista, Claro, entendeu? Exato. Você tem que ficar na sua energia, você tem que ser conquistada, né? Sim. Até porque, assim, por muito tempo que eu fiquei 12 anos solteira entre... terminar do pai das minhas filhas e casar com o Paulo. Então, assim, eu fiquei muito no modo energia masculina. Não de, eu saio com todo mundo. Não, eu tava mudando de profissão, então eu me foquei na minha profissão e nas minhas filhas, né? Porque eu queria ser Você resolvia tudo. Então, mas eu era guerreira. Eu faço tudo, eu não preciso de homem pra nada. Sim, olha, eu sou independente, eu ganho autossuficiente. meu dinheiro. Olha como minha carreira deslanchou, eu cuido das minhas filhas. A partir do momento que eu comecei a me sentir cansada, porque esse modo guerreira cansa. Tá bom. E aí eu falei, não, vou voltar pro meu feminino, vou voltar a me cuidar, vou voltar a fazer as coisas que eu gosto. Sim. E quando eu fiquei pronta, né, porque nada na nossa vida vem fora da hora, eu conheci o Paulo, que hoje faz 2 anos, viu, gente? Só 2? Parabéns. Hoje. Parabéns. É hoje mesmo? É hoje mesmo. Ô, louco, parabéns. Que honra. Vai Daqui pagar o jantar aí, Paulo. Que legal. Tá Mas assim, isso que o Igão falou, daqui que ela precisa provar, cara, eu acho que isso é muito interessante, porque parece que está acontecendo uma coisa muito doida, que é uma inversão, porque na lei, as pessoas têm que provar que você é culpado. Né? Não você tem que provar que você é inocente. Parece que hoje está sendo o contrário, você tem que provar que você é inocente, não que eles têm que provar que você é culpado. Parece, né? Você acha que... ou não? Não, você tem que provar tudo, né? Não, principalmente em casos mais midiáticos. Por exemplo, a mulher acusou o Neymar de dar um tapa na bunda dela. Aí ele teve que expor a conversa. Então, mas em tese, quem tem que provar que ele fez isso é ela, não ele provar que ele é inocente. Não, mas que ela provou, vídeo, né? Aí ela foi na Entendi. delegacia, tudo, aí ele expôs. Mas o caso do Daniel Alves, por exemplo, é um caso desse. Por exemplo, ela falou que realmente ele tinha abusado dela. Certo? Se eu não me engano, eles foram no banheiro juntos, né? Foi uma coisa disso. E ela não estava consciente, ela diz. Tava bêbada. Exato. Esse é outro ponto, né? Se a mulher tá bêbada. Exato. Caramba. E o cara não sabe, por exemplo. Ou se os dois estão bêbados, às vezes. E aí até resolver essa porra toda, e o cara ficou 3 anos preso. Também, isso é outro caso também. Mas, vamos lá, se pega um caso desse. O Daniel Alves perdeu o contrato de clube, que ele tava, se não me engano, ia jogar no México. Ele perdeu contratos, se não me engano, com materiais esportivos. Patrocinadores, Ele né? pode processar ela depois, mesmo que ela não tenha condições, mas ele pode processar ela depois por ela ter acusado ele. Né, É que eu de não abuso. sei qual foi o tipo de absolvição que ele teve. Se foi por falta de provas ou se ele foi considerado inocente, entendeu? Então tem uma diferença. Tá. Agora, se, por exemplo, foi uma denunciação caluniosa, aí sim vai ser denunciada por denunciação caluniosa, depois ela pode tipo ser Johnny Depp, né? condenada. Pode ser condenada depois. Tipo Sim, Johnny Depp, sim. depois... Tá. Você Ganhou pode 10 entrar milhões.
com danos morais depois, Entendi por tudo entendeu? isso. É. Não, porque o cara perdeu, não sei. Agora o cara tá quase aposentado já tá velho até pra jogar. Exato. Né? Vamos pro ponto do divórcio. Aí. Tá. E existe um movimento crescente hoje, né? Que homens que dizem que não vale mais a pena casar no papel. Que acabam falando assim, cara, não vale a pena casar, já tô morando junto. Pra quem envolveu o Estado, né? Exato. E até eu vi uma... Tá, a fonte do IBGE diz que a taxa de casamento caiu 26% nos últimos 10 anos, enquanto o número de divórcios aumentou, tá? Cara, isso você acha que é alguma paranoia que tá acontecendo realmente com a sociedade? Realmente você tá no trabalho, você tá realmente vendo isso hoje? Tá muito mais fácil a galera fazer divórcio? E também de não querer envolver o Estado, né? Essa preocupação, assim, de... Então, não envolver o Estado é ignorância, porque você fica muito mais protegido casando. Porque aí Porque você tem lá o você acordo. escolhe o regime de bens, você pode fazer um pacto antinupcial, você faz uma coisa que quase ninguém faz. Já fica a dica pra você, viu? Usa o namoro. Planejamento matrimonial. Ah, Então, tá. vamos ver o que você tem de patrimônio, vamos ver as suas empresas, vamos ver se precisa mudar alguma cláusula, Tá bom. entendeu? Entendi. Então, assim, as pessoas não se planejam pra casar, Tá, você já entendeu? se resguarda. Muito bem. E você se planejar para casar e casar com pacto antinupcial feito por um advogado especialista, você já se protege. Não só pacto antinupcial, você de repente, a gente tem as famílias mosaicos, que nem eu tava falando, eu e o Paulo. A gente tem filhos de outros relacionamentos. Então, os meus, os seus e os nossos, né? Os nossos não tem, porque a gente não tem mais idade, mas... então, você pode fazer, inclusive, já um planejamento sucessório, não só matrimonial. Tá? Entendi. Então, ficar morando junto sem regulamentar, sem uma escritura de união estável, sem um contrato. Eu prefiro a escritura de união estável do que o contrato de namoro. Ou sem se casar, é burrice. Porque aí o governo vai escolher por você, né? Não, aí você está no regime da comunhão parcial de bens, divide Entendi. tudo, Divide amigo. tudo. É assim, você tá sendo malandrão, você tá achando que, vou levar lá na Vou só juntar, maciota, sim. se não der certo, tchau, tchau. Ai, terminei meu namoro, tá bom. No mês seguinte já vem um reconhecimento de dissolução de união estável, vamos dividir aqui o patrimônio. Tá, se você pudesse realmente indicar as pessoas que estão nos assistindo assim, o que você faria? Beleza, começou o namoro, né? Começou o namoro. Aham. Aí, se você vê que esse namoro tá ficando muito sério, a ponto de, tipo, já passar metade da semana na sua casa, ou você faz um contrato de namoro prevendo cláusulas da união estável. Por quê? Porque o namoro pode virar uma união estável e esse contrato fica inválido. Então, já tem que ter cláusulas da união estável. Tá Ou, bom. se não, já faz um contrato de união estável. E depois, se vocês decidirem casar, casa. Ó, doutor Paulo Porto, você decidiu se juntar com uma advogada, tá? Não vai ter jeito, tá? Não Exato. tem como enrolar, não. E eu vou falar uma coisa, não é fácil fazer um planejamento matrimonial. Eu penso com cabeça de advogada, mas, por exemplo, quando eu fui falar pro Paulo, vamos fazer um planejamento matrimonial, ele falou, nossa, como você é insensível, você não gosta de mim, você fala de um jeito muito objetivo. Muito fria, entendeu? né? Calculista. E foi difícil, entende? Aí eu entendi a posição do meu cliente quando ele fala pra mim, nossa, mas é tão difícil conversar sobre isso. É difícil. Porra, pra caralho. Eu tô pensando assim, imagina, 3 dias namorando e fala assim, pô... Um acordo. Não, exato. Ela já falou assim, se passar a maior parte da semana na sua casa, ou seja, vou no máximo 3 dias lá em casa. Tá ligado? Não, mas se passa toda semana 3 dias, já... Não, dividiu a conta do Netflix, irmão, já é. Não é assim, mas... Não, sim, perfeito. Mas como é que, cara, vai falar assim, vamos entrar nesse assunto. Queria conversar um negócio com você. Porque é muito já pensando Caramba, no futuro, né? exato. Muito. Mas é importante. E é difícil. Aí o Paulo decidiu não pensar, ele falou, faz o que você quer. Eu só assino. Eu só assino. Realmente, eu só assino. Ele falou pra mim. Caramba, que legal. Então, mas justamente, né, a gente tava falando do acordo pré-nupcial, né? Sim. Muitos influenciadores que eu vejo, né, principalmente quando são religiosos, eles falam assim, cara, o acordo pré-nupcial é você entrar com o pé atrás, é você achar que vai dar errado. Principalmente, eu conheço o Thiago Nigro, um abraço pra ele, né? Ele e a Mayra Card, por exemplo, né? Eles falam, pô, a gente vai ter comunhão total de bens, se eu não me engano. Universal de bens. Universal, então assim, até que eles tinham antes, vai entrar,
Porque eles têm esse argumento de que você fazer o acordo prenupcial é você tá entrando com o pé atrás, já achando que pode dar errado, que vai dar errado, né? E geralmente essas pessoas falam que quem se casa na separação total de bens é porque acha que vai dar errado. Exato. Também pode ser, exato. Aham. Então, e aí qual que é a sua visão sobre isso, né? Porque também tem um movimento de pessoas que discorda e fala, pô, não, o acordo pré-nupcial ele é importante pra você se prevenir e tal. O que você acha? Você acha que realmente ter um acordo pré-nupcial é você entrar com o pé atrás, já achando que vai dar errado, ou é importante, é inteligente, ponto final? Primeiro que eu discordo do Tiago na relação ao regime de bens que está na Bíblia, tá? O que ele Porque fala ele que eu não sei fala que o exatamente? regime de bens é homem e mulher vão se tornar uma só carne. Isso, eles falam só uma vão só se carne. tornar uma só carne a partir do casamento. Então, para mim, isso daí não é o regime da comunhão universal de bens, é o da comunhão parcial de bens, porque a partir do momento do casamento, Aham. só aí eles vão se tornar uma só carne. Entendi. O que tudo bem casar na comunhão parcial de bens, vão construir uma vida juntos. Aham. Então, para mim, a Bíblia diz que é a partir do casamento que eles se tornarão só uma só carne. Entendi. Sim, perfeito. Entendeu? Então eu Entendi. já Uhum. tenho essa visão diferente da dele. Não sei quem tá certo e quem tá errado, Sim. mas a minha visão Tá bom. é diferente É que eu da fico dele. imaginando que ele pensa assim, pô, então eu tenho um carro que eu tinha antes, e aí eu casei, ela não vai ser dela. Ele deve pensar, pô, se é meu, é dela. Deve pensar mais ou menos assim, né? Sim. Deve ser o pensamento. Mas eles já viveram uma vida, já tiveram outras pessoas, outra Sim. família. Ela tem filho de outros 2 casamentos, entende? Aham. E não é isso, não é ruim. Eu também tenho filhos de outros casamentos. Sim. Mas eu acho que a visão da Bíblia é a comunhão parcial de bens. Entendi. Então eu não vejo um contrato. Você não faz contrato, então você faz um contrato da tua empresa. Você quer dizer que a sua empresa vai dar errado, entendeu? Aham. Aham. Não, nada a ver. Contrato serve Sim. para regulamentar situações. Sim, Uhum. prevenir Que não no é. caso dele. E ele não tá fazendo um contrato de divórcio, ele está fazendo um contrato de casamento. Uhum. Como que vai ser a nossa relação durante esse casamento? A gente coloca multa de traição num contrato? Exato. Até, doutora, para quem não sabe exatamente o que significa, você pode explicar o que significa a parcial e a total, a divisão parcial e a total de bens? A comunhão parcial de bens E tem a universal que você falou também. a comunhão parcial de bens é o nosso regime legal. Quem não escolhe regime está nessa comunhão parcial de bens. Ou seja, vão se comunicar, as pessoas vão ter direito a todos os bens adquiridos durante o casamento. Então, do dia que casou, Em tá? diante. Em diante. Ou do dia que formalizou a união estável, em diante. Quem não formalizou, aí tá o perigo. Uhum. Porque a pessoa pode falar que foi antes. Tá, Ah, entendi. É o perigo de não formalizar a Tá união bom. estável. Então, vai ter direito a todos os bens. Só sai disso a doação e a herança. A doação e a herança, mesmo quem está em comunhão parcial, o outro não tem direito. Uhum. Então, eu estou em comunhão parcial. Deus me livre, meu pai morreu, eu recebi um apartamento, o meu marido, se eu estou na comunhão parcial, não vai ter direito a esse apartamento. Tá, Ou se meu pai Entendi. me doou um carro, o meu marido não vai ter direito a esse carro. Tá? tá. Comunhão universal, eu vou comunicar todos os bens, de antes do casamento, de depois do casamento, que é o do Tiago Nigro e da Entendi. Maíra Cardi. Então, Uhum. tudo, A herança? até herança. Ah, até herança. Até herança. Só se tiver cláusula de incomunicabilidade. Ah, tá. Ah, E no tá. caso de dívidas também? Também. Isso entra? Na parcial não pega de antes. Não, por não exemplo. pega. Dívidas anteriores, não. Entendi. Aí tem a separação total de bens. Então, só vai comunicar. As pessoas, cada um vai ter o seu patrimônio. O que é meu Mesmo é casado. meu, o que é teu, o que eu comprar é só meu, o que eu comprar. O que você comprar é só Entendi. seu. Uhum. Só que tem um porém. As pessoas acham que no divórcio, realmente, cada um fica com as suas coisas. Só que, se a pessoa morre na separação total de bens, o outro tem direito à herança. Caramba. Ele vai concorrer com os filhos, entendeu? Então, em vez de ser metade dele, como seria na comunhão parcial Aham. e na comunhão universal, se a pessoa tem 2 filhos, então vai ser 1/3 para cada um. Cara, se eu não me engano, isso diferente. inclusive naquela série White Lotus, não sei se vocês viram. Ah, eu assisti White Lotus. A Tânia, quando ela é assassinada, Sim. porque o cara justamente queria pegar a herança dela. Sim, sim. É, caramba. A gente assistiu. É tipo isso. É. Mas aí, por exemplo, uma outra coisa que eu ia te perguntar é que tem advogados hoje específicos, aí que a gente tava falando até assim, né, falando de pré-nupciais. Lá fora que eu vi um cara falando que quem faz acordo pré-nupcial, os casamentos que ele faz esse acordo, ele falou que tem muito menos divórcio. Você vê isso se refletindo no Brasil também? Porque as pessoas conversam sobre patrimônio antes de casar. Então elas vão ter essa briga
essa conversa antes de casar. O que acontece? As pessoas não se preparam hoje em dia para casar e não se preparam em vários níveis. Elas não se preparam psicologicamente, então elas acham que o casamento vai ser perfeito, é só aquela paixão e que não vai ter as dificuldades. Elas não se preparam espiritualmente. Tô conectada com Deus, será que é isso mesmo que Ele quer para minha vida? Me mostre se é esse o caminho. E elas não se preparam juridicamente. Então o planejamento matrimonial, ele é multifatorial. Então você precisa consultar um terapeuta para saber se aquilo mesmo é o correto. Você precisa fazer um planejamento jurídico, porque as questões vão ficar mais amarradas, entendeu? Sim. Vocês já vão ter conversado, porque muitas brigas começam por... olha, não sabia que você não ia pagar essa conta. Olha a crise financeira. Por que você fez isso com a sua empresa? Sabe? Começa por coisas... da rotina, de cotidiano, porque não foi conversado antes, e é tão mais fácil conversar quando tá tudo bem, né, do que depois conversar quando, sei lá, quando os dois estão separados, e aí realmente acaba tendo mais problemas, né? Exato. Não, mas eu achei isso muito curioso, porque você pensa assim, né, os casais que sentaram e colocaram regras e burocracia de fazer um acordo prenupcial se divorciam menos de que quem não faz nada e só casa. Pelo menos foi o que esse advogado que tá fazendo uma rodada de podcast lá nos Estados Unidos falou. E eu concordo com ele. Eu concordo. Porque, assim, eu vou te falar, eu tive pouquíssimos planejamentos matrimoniais no escritório perto da quantidade de divórcios. Entendeu? E perto da quantidade de questões que envolvem filhos. Então, assim, as pessoas não entendem, né, que para os filhos serem crianças, os pais precisam ser adultos. Os pais precisam ser maduros, resolver as questões deles fora desse ambiente de relação parental, né? E aproveitando a nossa temática de viagem aqui, nada melhor do que a gente lembrar de quem? A Duale Viagens. Duale. Falar da nossa agência, que caso você esteja precisando de uma agência de viagens, São top, hein? os caras mandam bem demais. Eu já voei com os caras muitas vezes. O que acontece? Tenha lá, você cota sua passagem no Google Flights, no Skyscanner, você manda o print pra eles do preço. Se eles não baterem o preço, eles simplesmente te dão um voucher ali do Outback de R$50. Eles batem o preço do Google Fly? Eles batem Se for sempre, cliente, cara. os caras dão mesmo. Os caras dá um voucher de batem no R$50. peito e, mano, tem que peitar mesmo. Cota lá, próxima viagem que você tiver, não perde a oportunidade. QR Code subindo aqui na tela, então entre em contato com os caras, garanto que você não vai se arrepender. Sim, total. Cara, e até tem um exemplo pessoal meu, eu tenho uma amiga minha nos Estados Unidos, ela casou, e aí ela tava casada, já com filhos, e o marido veio falar de acordo prenupcial depois de casado, que tem como fazer, né? Contrato paraconjugal, a gente chama. E aí ela pegou e falou assim, opa, calma aí, né? Tipo assim, eu abdiquei da minha carreira, abdiquei de tudo que eu tava fazendo, parei pra cuidar do lar, pra cuidar dos filhos, pra daqui 25 ou 20 anos, se a gente der errado, depois eu vou ter que começar do zero sem ter nada, né? Então aí eu entendi o lado dela, eu falei, caramba, é verdade? Tipo assim, ela abdicou de tudo pra cuidar dos filhos. Sim, óbvio. Não seria justo também, depois, se por acaso der errado o casamento dela, ela começar do zero e não ter nada, né? Nenhum amparo, nem nada assim, né? Isso faz sentido. Sim, porque assim, muitas mulheres deixam a sua vida profissional para se dedicar ao marido e aos filhos. Elas estão erradas? Não, elas querem isso, ok, só que elas têm um respaldo. Exato. Porque esse lapso temporal fora do mercado de trabalho acaba com as mulheres no divórcio. Porque se a mulher com 30 anos, 20 anos, ela ganhava X, com 40, com 50, ela vai ganhar muito menos do que esse X. Então ela sai prejudicada num divórcio. E isso precisa ser equilibrado. Vai ser equilibrado como? Com pensão alimentícia transitória, que é aquela recebida durante um determinado tempo para que ela se reinsira no mercado de trabalho, dependendo do caso, ou vai compensar na partilha, ou vai ter alimentos compensatórios, entendeu? Entendi. Então, assim, ela é muito complicado esse lapso temporal de sem trabalhar que a mulher abre mão pela família e depois vem um divórcio, entendeu? Que inclusive pra mim é o trabalho mais importante, Sim. cuidar dos filhos ali, pô, muito importante. Sim. E tem alguma cláusula que você disse ser algo mais importante dentro de um acordo pré-nupcial? Que não pode faltar? Você acha que existe alguma específica? Não, porque cada família é uma família. Eu odeio acordo pronto, processo pronto. Então já aconteceu de pessoas super importantes me falarem, me manda um modelo. Eu falo, olha, desculpa, eu não trabalho com modelos. Entendi. Entendeu?
tipo chat GPT Exato. na advocacia. Aham. Tudo bem, para determinadas questões é super importante, mas, por exemplo, na minha área, por que que eu fui fazer psicanálise, Uhum. constelações familiares, coach, mediação, práticas colaborativas? Porque eu via que não bastava eu resolver o processo jurídico da pessoa. As pessoas, ela tem muito mais, o divórcio ele não acaba ali na decretação da sentença. O divórcio ele tem que ser jurídico, emocional, psicológico, espiritual, Entendi. entende? Não vai ter empatia, né? Não vai ter. E cada caso é um caso. Por mais que seja igual, é um divórcio. Por isso que a gente estava conversando antes de começar, e eu falei assim, para mim chega 90% dos casos de pessoas ou que já têm outros advogados, Uhum. ou que foi um acordo feito por um advogado amigo que não era familiarista e depois de anos virou processo judicial. Então é importante na advocacia de família a humanidade, entendeu? Uhum. Você entender quais são os prejuízos, quais são os riscos que aquela família tem no futuro de brigar, se você colocar uma cláusula, não colocar outra. Então você vai amarrando para evitar processos judiciais futuros. Tá. Sim. Então você tem que entender Entendi. todo o contexto, né? Exatamente. Não vai ser uma Sim. coisa, vai pegar um texto pronto ali e fazer, né? Eu acho que principalmente então no nicho familiarista Uhum. não vai ser afetado. Mas você acha que a IA vai afetar? Vai, no ramo com de advocacia? certeza, vai. E a semana passada eu tive num congresso que eu represento aqui no Brasil, a Associação Ibero-Americana de Direito Privado, e eu conheci uma juíza que ela tá falando no Brasil inteiro sobre ética e IA. Então, Ética e IA. Sim, é muito Legal. interessante o conteúdo dela, Aham. porque não dá pra fazer coisas, você não vai... outro dia eu fui numa palestra e o cara falou assim, porque daqui a pouco não vai ter mais escola, meus filhos vão aprender só com IA, mas não vão socializar? exato. Uhum. O olho no olho, você vê na pandemia quantas pessoas tiveram Nossa. depressão, síndrome do pânico, a gente ainda tá sofrendo as consequências, é remédio pra acordar, remédio pra dormir, remédio pra foco. Sim. Agora todo mundo fala que tem TDAH, Bem Vance. né? Álcool, droga, por quê? Porque as pessoas ficaram só no digital e a gente precisa do contato físico, Sim, né? aham. Ainda. Com Somos muito sociáveis, né? Sim, Sim. E eu vou te falar uma coisa, eu vou dar um exemplo que eu falo que foi assim, a minha cliente mais icônica, né? Inusitada. Porque inusitada, foi uma trip inusitada essa. Ela me contratou para eu perder o processo dela. Como Nossa. assim? Foi assim, ela queria que o pai não convivesse com o filho. Uhum. Então ela entrou com um processo com outros advogados que era para suspender a convivência da criança com o pai. Ah. E ela foi recomendada pela terapeuta dela, porque mesmo antes de terminar a psicanálise, eu sempre trabalhei esse lado mais humano, né? Uhum. Aí ela entrou em contato comigo, né? E aí eu percebi, assim, que ela tinha algumas resistências da criança aí com o pai. E eu olhei o processo, quando eu olhei o processo, já tinha laudos psiquiátricos, que o pai não tinha nenhum problema psiquiátrico. Então, assim, eu falei, eu preciso trabalhar nela, porque o filho dela não tá. pode ficar sem conviver com o pai. Uhum. Aí eu falei, você vai me contratar? Só que a gente vai perder o seu processo. Ela, como assim? Você foi super bem recomendada. Eu falei, seu filho precisa conviver com o pai. Eu olhei aqui, já tem estudo, não tem nada que coloque ele em risco. E para você vai ser bom, que você... Muitas clientes falam, mas o que eu vou fazer no meu final de semana sem o filho, que eu não consigo ficar? Eu falo, gente, vai cuidar de você, vai atrás da sua feminilidade, sai com as suas amigas, sai para algum lugar, lê um livro, assiste uma série, vai no cabeleireiro, vai fazer massagem, vai fazer qualquer coisa, mas vai se olhar como mulher. E foi isso que eu fiz para ela. Ela ficava desesperada no final de semana. Eu ensinava até como ela tinha que escrever o e-mail para ele, para não ter briga. Eu falava, olha, vocês têm uma relação que vocês só brigam. Então, assim, você tem que ser o mais objetiva possível, falar só sobre seu filho, não entra no que passou da relação de vocês. Eu fiquei 1 ano... É quase psicóloga junto. Foi. Assessora, quase uma assessora. Eu fiquei 1 ano trabalhando com ela. E chegou na audiência, a gente fez um acordo. Uhum. A juíza falou, nossa, doutora, acabou de entrar no processo e já conseguiu um acordo. No sentido assim, menosprezando o meu trabalho, Sim, né? Eu falei, excelência? Quase que eu falei, excelência. Esse acordo só saiu porque foi 1 ano de trabalho, Sim, né? E essa cliente é super grata. Tá bom. Então eu Entendeu, falo, realmente. nem sempre ganhar o processo é ganhar na vida. O processo é só um processo judicial.
um ganha e outro perde. Agora, quando você resolve uma relação de família, os dois ganham. Tá Sim, bom, total. perfeito. Mas teve até alguma cláusula inusitada que você lembra que você fez de algum contrato, de um acordo pré-nupcial? Sei lá, Teve. um like no Instagram de uma Traiu. outra menina é uma traição. Traição Teve. digital, pô. Traição traição digital, digital. é. E eu acredito em traição digital, tá? Não acredito A gente também, a gente fala isso. Eu super acredito, porque tem muita gente que se envolve muito mais emocionalmente no teclando do que encontrou numa balada e deu um beijo, Sim. entendeu? Então, mas e aí? Você poderia colocar isso num acordo pré-nupcial? Pode colocar. Caramba. Assim, a Meu cláusula Deus. mais inusitada foi de um relacionamento aberto. Como que era? Ah. O que isso quer dizer? Quando você pode sair Não, com isso eu outras sei. pessoas. Mas- Eu entendi essa pergunta. Não, eu quis dizer como é que era essa cláusula. Ah, tá. Poderia... Poderia sair com outras pessoas, quais eram as regras, quantas Ah, tá. vezes, entendeu? Esse era o acordo pré-nupcial deles. Ah, quantas vezes? Tinha número limite. É, porque se você começar a sair direto com uma pessoa, você pode se envolver emocionalmente. Entendi. E aí, quando o Ah. cliente te pede algo do tipo, né? Aí a gente não coloca no pacto que tá público, né? A gente faz um contrato paraconjugal. Você pode não concordar com aquilo, mas você tem que colocar. Caramba, essa é entendeu? inusitada. Tem umas pessoas que falam na internet. Aqui, eu tô até rindo aqui já. Mas tem as pessoas que falam na internet assim: se vê a pessoa até 3 vezes, não é traição. Se vê? Se tiver o contato com a pessoa tá, 3 vezes, não é traição. E as pessoas, às vezes, quem tem relacionamento aberto, falam isso. Se viu até 3 vezes, não é traição. Se viu Não, a era quarta uma vez. Era uma Não vez pode, no máximo. não pode sair mais de uma vez. Não podia mais de uma vez, mas tem as Não. pessoas na internet que ficam falando que pode até no máximo 3 vezes se envolver com outra pessoa. Aí não é traição. Se envolveu a quarta, aí já se envolve emocionalmente. Cara, inclusive a gente trouxe um casal aqui, foi um episódio turbulento com a Laura Nesteruk, e o casal tinha um relacionamento aberto, e eles praticavam esses atos aí, só que era muito curioso, que a mulher, ela podia fazer o ato com o outro, mas não podia beijar. O lance era beijar e não podia fazer um carinho, não podia receber carinho, por exemplo. Aham. O resto podia. Mas eram umas Meu regras Deus. assim. Exato. Não, eu falo, né? O Paulo, depois que ele começou, que ele casou comigo, ele viu que no escritório de direito de família, você vê as coisas mais bizarras que você já pensou existir. Eu não sei se vocês viram o caso lá dos Estados Unidos, tem aqui no Brasil também do Trisal. O cara que sei. engravidou a mãe e a filha nos Estados Unidos, um cantor. Não vi. O cara engravidou a mãe e a filha. Tipo, a filha tem Que 20, isso? a mãe tem 40. O cara Mas engravidou a filha as não é duas. dele? Não, Não. não é dele. Não, ele Ah, tem tá. mais ou menos uns 30, vai. Aí ele Tá, engravidou meio. a mãe e a filha. Caramba. E aqui no Brasil já tem, né, os trisais e teve cartório que já fez escritura pública, que o STJ, ele não permite nem trisal, nem famílias paralelas, tipo do Mr. Catra, não sei se vocês lembram, que ele tinha uma mulher, Aham. aí tinha os filhos com aquela mulher, aí ele tinha várias famílias, então aí ele tinha uma união estável com outra, com filhos com outra, e com uma terceira e filhos com a terceira. Caraca. E aí ele morreu e aí ficou todo mundo brigando pela herança. Ah, Mas aí tá. não teve reconhecimento das famílias paralelas. Cara, né? acho que é igual o Elon Musk hoje. O Elon Musk já tem acho que uns 10 filhos, se eu não me engano. Mas com ele é mulheres casado com Não, alguém? não sei se ele tem Não, uma. Mas ele esse faz daí com ele várias tinha mulheres. relacionamento. Era E- casado. Era Todas sabiam das casado. outras. É, Aham. tipo assim, hoje eu vou dormir na número 1. Não, vou dormir na número 2, entendeu? Cara, o Elon Musk, eu tava vendo esses dias. Ele tem vários Ele tem vários filhos e ele manda mensagem. Ele acha uma mulher que ele acha bonita no Instagram. Aí ele manda Você uma quer ter um mensagem. filho Nunca comigo? conversou. Queria saber se você quer ter um filho comigo. Tipo assim, mandou pra uma modelo no Instagram. E aí, teve filho? Não, ela não quis. Ela falou, que isso? Você é louco? Mas pelo jeito, outras 9 aceitaram. Caralho, não sabia disso da Elon Musk, não. O Elon Musk tá Caramba. querendo. Já é difícil gerenciar a empresa, imagina gerenciar mais de uma mulher. Ele Caralho. É meu lógico irmão. que é difícil, gente. Exato, pelo amor de Deus. tá não querendo custa caro. repopular o mundo, o Elon Musk. E numa viagem aqui do nosso jato, nada melhor do que o nosso novo patrocinador aqui é Philip Mead com seu Hidromel. É a bebida alcoólica mais antiga do mundo, sabia? Nossa. Hidromel. Não, e eu fiquei sabendo que ela é a bebida dos deuses também, uma das primeiras bebidas já registradas na história da humanidade. Que isso? Milenar. Nossa, milenar. não, eu fiquei sabendo, inclusive, ainda que é a bebida feita pelos vikings, que eles tomavam. Eles bebiam muito isso aqui, né? Ficou Exatamente. famoso por conta dos vikings. Hidromel. Isso exato. aqui é uma fermentação. E até os machadinhos aqui, você viu, né? Então, Aham. ó, é uma fermentação de mel com água, tá? E é usado mel real de abelhas, não é artificial, não, tá? Isso mano. aqui é muito bom. Então, ó, QR Code na tela, você tem o cupom TRIPMID que você vai ter 10% de desconto, Nossa, tá bom? topíssimo. E se beber, não dirija.
E, por favor, apreciem com moderação. É isso aí. É boa. Mas, doutora, voltando naquele nosso assunto, né, dos divórcios, principalmente quando tem filhos envolvidos, né? Porque não tem como, os filhos eles vão ser atingidos, né? Sim. Eu tava até vendo um estudo que fala que muitas crianças e adolescentes se culpam, às vezes, pelo divórcio. Eles sentem que, mesmo que inconscientemente, que questionando se eles fizeram alguma coisa de errado, se foi por Sim. conta deles, né? E afeta a autoestima deles. Filhos de pais divorciados têm maior probabilidade de irem mal na escola, de abandonarem a escola, de usarem drogas. Filhos de casais divorciados têm maior probabilidade de se separarem também no futuro, nos relacionamentos deles. Então, na sua visão, assim, quais são os erros mais graves que os adultos cometem em relação ao tratamento com os filhos, quando eles estão no processo do divórcio? O que importa não é o divórcio dos pais, é como esses pais lidam com o divórcio. Isso que vai prejudicar os filhos, entendeu? Os filhos, eles só vão conseguir viver a infância deles, a adolescência deles de modo saudável se os pais forem adultos. Se os pais ficarem como crianças, brigando igual cachorro e gato, né, na frente, envolvendo os filhos, eles vão estar sendo prejudicados. Eu falo, né, o filho, ele é 50% cada um. Então, tipo, café, eu coloco café aqui, é o pai. Eu coloco o leite, é a mãe. Eu misturo. Dá pra separar depois? Não. Não dá. Sim. Então, o filho não tem. Ele é 50% cada um. Quando um dos pais fala mal do outro ou faz alguma coisa na frente deles, ou que eles ficam sabendo, é como se uma parte deles tivesse sendo machucada. Então, eles precisam ser blindados. E esse assunto... Isso é uma trip inusitada, porque as pessoas que estão se divorciando, elas não estão preparadas para isso. Elas não estão preparadas para, e eu falo como uma pessoa que passou por isso, deixar de lado suas mágoas, seus ressentimentos, coisas que passaram numa relação e pensar, como eu serei uma boa mãe para minhas filhas? Que foi isso que eu fiz. Eu estava desempregada, eu estava no último ano de direito, tinha mais de 34 anos, mas eu sempre focava assim, não tinha uma boa pensão alimentícia, porque as pessoas podem falar, mas às vezes o ex dela pagava uma ótima pensão alimentícia. Não era o caso. Então, assim, eu pensava, como eu vou ser um bom exemplo? Como que eu vou blindar elas? E foi isso que eu fiz. Eu fui estudar, fazer doutorado, um monte de coisa, ficar boa na minha profissão, me dediquei para elas. Eu conseguia, eu optei por ganhar menos no começo e não trabalhar em escritório grande. Então, eu comecei de forma autônoma para eu poder dividir, ficar metade do dia com elas. Então, assim, você vai ter que abrir mão de algumas coisas e sempre blindar. Então, assim, claro, sentia raiva de algumas coisas que o pai fazia, sentia, mas não deixava demonstrar, né? E as minhas filhas sempre viram eu dando muita entrevista sobre alienação parental. Aí um dia ele atrasou para pegar elas, eu falei, ai, Sofia, que saco seu pai. Ela fez alienação parental. Então, assim, você entende? Caramba. Que nós, mães, é uma forma leve. É que isso daí... Sim. Por isso que 90% das pessoas algum dia já falaram alguma coisa mal na frente da criança. Sim. O que você não pode é fazer de uma forma reiterada. Então, assim, primeiro, falar a verdade sobre o divórcio, mas de uma maneira leve. Olha, o papai e a mamãe se gostaram. A gente tem que lembrar que tudo começou com uma história de amor. Sim. Se gostavam, mas não dá mais certo. Então, você precisa dos pais felizes. Os filhos, eles não precisam dos pais juntos. Eles precisam dos pais bem, juntos ou separados, entendeu? O divórcio, ele tem que ser a última opção, é claro, porque hoje em dia, fez uma coisa que não gostou, tchau. Troca, né? Não dá pra ser assim. Tem que tentar até o final, mas então você tem que mostrar pros seus filhos que vocês tiveram uma história de amor, não importa se foi de uma noite, tá? Igual mães solos. Tiveram uma história de amor, eles são frutos de um amor, entendeu? Que a culpa não é deles, que o nascimento deles não influenciou em nada, que agora, e falar as coisas de um jeito positivo, agora ele vai ter 2 casas, vai ter 2 quartos, quando ele estiver com a mãe, ela vai poder dar mais atenção para ele, quando ele estiver com o pai, ele vai conseguir ter aquele tempo, né? Isso... Claro que eu tô falando cenário perfeito, né? Tem muita mãe que abandona, tem pai que abandona. E assim, explicar de uma maneira leve. E sempre evitar de saber de processo judicial, de saber de brigas, evitar a cada hora apresentar uma pessoa nova para a criança, ter um relacionamento mais estável para poder apresentar. Nós somos os exemplos. Os filhos, eles não aprendem com o que eu tô falando para minhas filhas. Não, ela aprende pelo que eu faço, pelo que eu sou, né? Sim. Então, assim, você tem que blindar o seu filho. Blindar contra
tudo isso. Sim, Tá? perfeito. E doutora, um caso, não sou pai, né? Mas um caso que eu acho que, por exemplo, se eu fosse pai e tivesse um divórcio, eu me sentiria muito incomodado, que eu gostaria de entender. Por que, não só por esse lado, né? Mas eu acho que o homem acaba sendo injustiçado. Por que a criança fica mais com a mulher do que com o homem sempre, né? Com o pai. É muito difícil o homem ter a guarda da criança, mas sempre a mulher tem que ter a guarda da criança. E não só por esse lado também. Muitas vezes, isso eu até consigo talvez explicar, mas o homem consegue, normalmente ele tem que pagar sempre a pensão para a mulher, que eu não acredito que seja porque o homem normalmente é o provedor da casa. Sim. Mas por esse lado, de ser sempre o filho ficar com a mãe, tem alguma explicação para isso, não? Historicamente, né, Aham. a gente tem que lembrar que até 1977 não existia nem a lei de divórcio, então as mulheres Tá. não podiam se separar. A gente vivia numa sociedade patriarcal em que o homem estava acima, a família era para quê? Para construir patrimônio. Sim. E a mãe cuidava dos filhos. Os filhos Sim. e a mãe não tinham voz nenhuma e o pai mandava em tudo. Então, Uhum. quando veio a lei de divórcio em 1977, quem cuidava dos filhos era a mãe. Sim, Então, Perfeito. historicamente, é a mãe que cuida dos filhos, Aham. né? Só que essa sociedade foi mudando. A mulher saiu para o mercado de trabalho, Perfeito. essa relação familiar que antes era vertical se tornou parental. Uhum. Hoje em dia, as famílias são baseadas no afeto, tanto que a gente tem a filiação socioafetiva. Cara, isso aí também é outra trip inusitada. Aham. A gente tem a filiação socioafetiva, então tudo é baseado no afeto, tem diálogo. Hoje minha filha me questiona, por que eu não posso ir? Uhum. Imagina, na minha época, meu pai falava, você não vai, tá bom. Entendeu? Então, eu tenho um diálogo aberto com elas. Então, a família mudou muito. Entendi. E com isso, a guarda também mudou. A regra no Brasil é a guarda compartilhada, não é a guarda unilateral. Ah, é? É. A guarda unilateral só vai ser unilateral quando um dos pais renunciam, eu não quero ter a guarda do meu filho, Uhum. ou quando um dos pais não é capaz de exercer aquela guarda. Ah, Alcoólatra, entendi. Tá. tá preso, entendeu? Entendi. usar Mas droga. a regra é o compartilhamento. E essa divisão igualitária do tempo, ela pode ser feita de várias maneiras. Então, tem gente que a criança passa uma semana em cada casa. Tá bom. Eu sou do lar fixo, mas com maior tempo de qualidade com o outro. Então, assim, a criança pode ter um lar fixo, Uhum. ir numa sexta, voltar numa segunda, quinzenal, pode ter pernoites semanais na casa do pai. Tem pai que vai todo dia levar na escola para ter contato com o filho. Tem Tá. pai que almoça Perfeito. todo dia. Por isso que tem um negócio que é, assim, no Brasil são poucas pessoas que chama plano de parentalidade. Como você vai fazer essa divisão de funções Uhum. em relação aos filhos de pais separados? É outra coisa que as pessoas não querem gastar com isso, porque não é briga judicial. Então, você senta e você elabora a vida de toda aquela família. Quantos anos tem o filho? O filho tem de 0 a 2 anos. Vai ser um tipo de convivência, porque Claro. depende muito. Da O mãe. filho tem de 5 a 10 anos, vai ser outro. O filho é adolescente, vai ser outro, entende? Entendi. Então, assim, dá para você estratificar como que vai ser a convivência, você vê como que vai ser as tomadas de decisão, como que vai escolher uma escola, como que vai escolher um médico, Nossa e se tiver Senhora. divergência, Vai, filho. porque é briga eterna se você Sim. não se... Por isso que eu fui Aham, fazer vai ser psicanálise, a pessoa Sim. tem que se resolver internamente. Aham. Total, Porque se tiver total. algum conflito, né, com outra pessoa, vai acabar interferindo ali na criança, no próprio filho, né? Exatamente. E em relação à pensão alimentícia, agora tem um entendimento do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que não tinha anteriormente. Anteriormente, você via o ganho, as despesas do filho, Uhum. então pegava as despesas individuais daquela criança, a escola, plano, as atividades extras, Sim. pegava a despesa da casa dividido pelo número de habitantes e fazia a despesa dos filhos. Planilha mesmo. Aham. E dependendo de quanto um ganhava, o outro contribuía. Lembrando que se a Sim. mãe mora, o outro que tem que pagar, né? Uhum. Uma parte da pensão. E só levava em consideração, por exemplo, o pai que pagava a pensão. Só que agora, com esse novo enunciado do IBDFAM, os ganhos da mãe também podem ser considerados, entendeu? Para o cálculo da pensão alimentícia do filho. Caramba. Então, a gente tem dois contrapontos. Ao mesmo tempo que esse tempo que a mãe fica mais com o filho passou a ser considerado, Aham. os ganhos da mãe também passou a ser considerado. Interessante. E até uma curiosidade. Se um amigo meu
né? Pior, um amigo meu. Começou um relacionamento com uma pessoa que já tem um filho, tá? E ali, cara, beleza. Eles acabam tendo uma relação muito próxima, dividem Netflix, ela fica na casa dele mais que 4 vezes na semana, viajam e tal. É comprovada ali uma união estável. Depois ela pode solicitar dele uma pensão pro filho? Que é o que você falou da associação afetiva, não é? Não, mas aí precisa ter o reconhecimento. Eu vi um boato na internet. Assim, lei da pensão socioafetiva. Aí eu falei, isso não existe, tá? Não existe. Tá. O que existe é a filiação socioafetiva. O que é a filiação socioafetiva? É você criar filho alheio como se fosse seu. Então, te chamar de pai, a sociedade precisa ver como se vocês fossem pai e filho. Então, Tá bom. se eu tenho uma enteada, por exemplo, que me chama de mãe, eu chamo ela de filha, eu venho aqui, eu apresento como filha, vocês não vão saber se ela é minha enteada ou se ela é minha filha. Então, é uma relação nesse sentido. A sociedade não sabe ver se é uma relação de padrasto ou pai. Acha que é pai. Eles se tratam internamente como pai e filho. E não é chamar só de pai e filho. Precisa educar como pai. Então, se aquela mãe não deixa o cara educar, não é pai, gente. Entendi. Tá O bom. padrasto, ele não pode ser só financeiro. Entendi. E tem que ter o vínculo socioafetivo, o afeto. Porque o STF já equiparou tanto a filiação socioafetiva como a biológica. Então, Tá tem os possível. mesmos direitos. Caramba. Foi o que o marido da Karina Bach tentou, né? Ele criou o filho como se fosse dele, eles separaram, ela falou, não é teu filho porque eu fiz inseminação artificial. Aquele Amaury, ele perdeu a ação. Não sabia, não tô sabendo Ele desse. tentou ser pai socioafetivo do menino, mas perdeu a ação. Ele não deveria, ficou então? comprovado. Ah, entendi. Eu ia falar isso. O sócio-afetivo deve ser difícil de provar, né? Como que você prova o afeto assim? Tem que entrevistar a criança, enfim, né? É que geralmente, às vezes, é de maneira natural, né? Às vezes, ambos concordam e vira entendi. pai socioafetivo. Mas, assim, se for uma relação que é... O que acontece? Muitas pessoas, no divórcio, entra como uma filiação socioafetiva. Por quê? Porque quer a herança do ex, entendeu? E quer o pagamento de pensão alimentícia. Só que se não for... Se o juiz, a equipe técnica lá de psicólogos vê que é só baseado em grana... Sempre vai ter alguém tentando corromper, né? Sempre tem. Pegar o looping na regra. Sempre vai ter. E, por exemplo, nesse caso da guarda compartilhada que você comentou, né? Sim. Como que o pai, por exemplo, pode ter voz na criação da criança? Porque eu fico imaginando assim, por exemplo, a Virgínia, que ela pega e fala publicamente que ela quer expor os filhos na internet, que é assim que ela cria mesmo, que ela cria aí, ponto final. Se ela fosse divorciada, o pai teria como falar alguma coisa? Ele ia ter que entrar com uma ação. Nossa. Assim, ontem, né, a gente tá gravando, eu não sei quando esse episódio vai ao ar, mas ontem teve a CPI das Beth. Você vê que tudo dela é muito bem calculado. A roupa que ela veste, né, com a filha pra demonstrar o arquétipo mãe, sem maquiagem nenhuma. E todo mundo sabe que a Virgínia não é aquilo. Quando ela vai numa reunião de negócios, ela põe uma roupa. Entende? E assim, você percebe, eu critico a maternidade dela na internet, porque eu sou mãe e assim, eu vejo aquelas crianças muito expostas e a gente tem um termo que é o oversharing, é o excesso de exposição, que isso traz prejuízos gravíssimos para os nossos filhos, Exato. que é o cancelamento, uma criança ela pode ser cancelada, ela já cresce com ansiedade, com muita pressão, tem o problema da segurança, ela tem muita segurança, mas tem outras pessoas que expõem os filhos, essas crianças sempre vão ter a ansiedade do julgamento, entendeu? Então é muito perigoso o oversharing. E você conta uma história do teu filho que não é a história do teu filho. E quando ele cresce, ele vai falar, mas isso aconteceu ou isso é o que a minha mãe falou? E não tem como você tirar coisas na internet. Por exemplo, as minhas filhas, elas são adolescentes, elas não querem aparecer mais na internet. Se eu tivesse colocado coisas delas pequenininhas, que nem ela coloca os filhos tomando banho, elas iam me matar hoje em dia, entendeu? E não dá mais pra tirar da internet. Um outro exemplo disso, a VTube, sabe aquela do bebê? Claro. Sim. Se eu não me engano, ela fez um Instagram pra filha dela que nem tinha nascido ainda, ou tava muito bebezinha, e já tinha fechado parcerias milionárias, assim, pro bebê fazer, pra criança. Com ultrassom ela fez. Com ultrassom.
Olha isso, cara. Já tinha Instagram, já tinha tudo. Caralho, Vendendo já anúncio. Mas ela expõe menos do que a Virgínia, porque a Virgínia, ela expõe toda a rotina com hora, com data. E a VTube, quando você olha, geralmente a menina tá patrocinando algum produto, Aham. entendeu? Então ela faz ela expõe menos a rotina da menina, Tá. entendeu? O Ela dia a dia, A assim. menina tá lá brincando, mas você vê que são muito poucos stories da menina, não é em hora real. Agora o da Virgínia, você sabe exatamente O que tá acontecendo. tudo que tá acontecendo com os filhos dela, Sim. né? E assim, terminou de ter filho, é muito legal a mulher se cuidar, né? Ser uma boa empresária, mas esse tempo, quando os filhos são pequenos, você perder isso. Uhum. Primeiro que na psicanálise a gente sabe do vínculo que uma mãe tem com o filho no primeiro ano de vida, né? E se você vê, os filhos dela são criados por babá. Sim. Tá bom. Acontece Ela muito delega. isso, né? Telas. Aham. Ela tem quantos Sim. filhos? Ela tem 3? 3. 3. filhos, né? E um exemplo do que você falou de que a mãe conta a história que às vezes nem é verdade, eu tava vendo isso também sobre esse cara que viralizou agora, esse Pastor Mirim. Você viu esse Pastor Mirim que viralizou? Sim, de The 14 King of the anos. Power, Sim, the King of the Power, sei lá o quê. Uhum. Justamente tava vendo um cara que conhece a família e falou, cara, a mãe dele vem manipulando essa narrativa na cabeça dele desde criança. Ela falou pra Sim. ele, por exemplo, que ele era cego, mudo e não andava, e com uma oração dela ele passou a falar. E aí ele falava isso nos cultos, acreditando, que é uma criança, né? Então você vê, cara, realmente bem complicado mesmo. A gente vê, assim, eu escrevi até um artigo para esse BDFunk, Instituto de Direito de Família, sobre isso, sobre o oversharing, sobre o abandono digital, né, que a gente, com essa série da Netflix, Adolescência, veio Nossa, muito à tona. estourou. Sim, Eu falo, a gente muito. não pode demonizar a adolescência como foi feito na série, como, tipo, todo adolescente tá Exato. planejando um crime. Aham. Não, mas a gente tem que ficar de olho, né, tem Uhum. que vigiar os nossos filhos. Eu vejo, por exemplo, as minhas filhas adolescentes, elas têm feed 0. Tá virando nova trend, né? É, Nova moda. Feed Né? 0. É. Não tem fotos no feed, elas só postam stories. E porque TikTok às vezes, não sei. mas no feed geralmente não, né? Ah, é? Aí é Tem nem Snapchat. fotos- tem nem fotos Snapchat voltou? Total, adolescente Caramba! é só Snapchat. Caramba, voltou. Que é 24 horas e tchau. Só Não, Snapchat. aí a gente foi contratar um estagiário lá pra empresa. Ele falou assim, cara, eu peço pra olhar o Instagram da pessoa pra ter uma noção ali, né? Não tem nada. Não tem nem foto de perfil. Não tem nada. É o feed 0. Por quê? Porque eles são muito julgados, né? Então eles não querem se expor. Ah, Entende? Caramba, eu não entendo muito. É. é. E eu vi da mulher do Thiago Nigro que ela solicita que a filha dela, que é de outro marido, que é do ex-marido dela, chame o Thiago Nigro de pai. Não sei se solicita ou só Ou acha bom, né? Eu acho bom, eu acho que ela pede. Não sei se pede ou só concorda. Ou assim. concorda. É. Mas ela faz isso? Eu já vi um vídeo sobre isso. Dela Eu falando já que- gravei vídeo sobre isso. Aham. Ao meu ver, eu não concordo, tá? Tá. Por quê? Mas Até ela pede? uma Mas o das que é? A formas. Mayra Card, ela pede? Eu não sei, porque nos vídeos ela mostra a Ela menina fala que ela e fala aplaude, seu assim, pai, tipo, seu pai. Ah, é, tá. Uma das formas de você cometer essa Seu pai. programação mental na criança, que eu falei que eu não posso falar o nome lá no começo do episódio, Aham. Tá. é você anular o outro genitor. Então, muitas mulheres casam novamente, e pais também, porque eu já tive caso de pai que arrumou nova namorada e falou, ó, agora você vai chamar ela de mãe. Isso é uma forma de manipulação psicológica. Não sei se é o caso dela, E tá? confunde a criança, né? Confunde a criança, porque você quer anular. Então, você coloca outra pessoa no lugar do pai, Entendi. entendeu? Aham, Será que ela claro. faz isso com má intenção? Ou a intenção Não, é, eu por não exemplo, porque ele tá cuidando dela e Mas no dia a dia? Por exemplo, o Paulo é um excelente padrasto, ele mora com as minhas filhas, Sim. entendeu? E nem sempre não precisa chamar de pai. Entendi. Aham. Tipo, no caso, elas chamam de PP, por causa do arroba, Ah, tá. entendeu? Aham, sim. Então, assim, você pode ter um bom relacionamento padrasto e enteada. E fica tão Entendi. mais claro pra Entende? criança, eu acho que você explicar desde o começo pra ela. Sim. Exatamente, cara, tô criando uma nova família, seu pai é realmente aquela pessoa. Sim. Aqui, E o Paulo respeita o pai das Aham. minhas filhas, entendeu? Da mesma maneira que o pai das minhas filhas respeita o Paulo. Então, mas aí, por Entende? exemplo, se o pai o pai mesmo da menina não gosta disso, o que ele não tem que fazer, né? Ou ele tem que entrar com... Ele pode entrar com uma ação alegando alienação parental, entendeu? Ah, Que tá. pode ser considerado alienação parental, porque é uma forma de você anular o outro genitor. Entende? Entendi. Então, Sim. assim, se a minha filha fosse menor, é que eu fiquei 12 anos só trabalhando e cuidando de filhas. Então, eu fiquei sem ter um casamento, eu esperei mesmo para casar.
se elas fossem menores e eu arrumasse um marido e elas se confundissem, pai, eu iria falar, entendeu? Não, é o tio fulano, que quando é pequenininho você geralmente chama de tio, né? Uhum. Eu ia falar, é o tio fulano, entendeu? Entendi. Porque pode ser uma forma de você anular. Então, assim, eu, Ana, não concordo. Tem gente que concorda. Tá. Eu acho que cada um, e você estudando muito constelação familiar, direito sistêmico, as famílias dão certo quando cada um tá no seu papel. Tá bom. Ninguém ocupando o papel do outro. Entendi. Doutor, agora atingimos aqui os 10 mil pés, já na nossa descida, né? Os 10 mil pés. E aqui é onde a gente traz perguntas dos nossos seguidores do Instagram. Então, se você não nos segue ainda, nosso Instagram é Trip Inusitada. Segue lá que todo episódio a gente abre uma caixinha de pergunta para você poder mandar para os nossos entrevistados. Vamos começar aqui com a Kaline, Gão? Pode mandar. A Kaline perguntou, doutora, se a esposa descobriu uma traição invadindo meu celular, pode processar ela por invasão de privacidade? Não. Não pode? Primeiro, traição hoje em dia nem gera mais indenização. Não? Né? Não. Hoje em dia são raros os casos. Quando vai gerar indenização? Quando teve uma doença venérea por essa traição, entendeu? Passou uma doença. Ou for assim, um caso mora numa cidade pequena e tinha 2 famílias, muito vexatório. Mas tem que ser assim um caso extremo para ter uma indenização. E não vai ser uma indenização grande. Então, quando aparecem casos de traições no meu escritório e a pessoa fala, eu quero que ele pague danos morais. Eu falo, nem perca seu tempo, para que você vai expor? Hoje em dia o divórcio, ele não precisa de justificativa judicial. Entendi. Você só fala que as partes querem divorciar. A gente não discute mais culpa num divórcio, entendeu? Entendi. E se for, por exemplo, agora famosos? invadiu a privacidade. Olhou o celular do marido? Isso Pelo nem é amor mais de privacidade, Deus! Porque tem gente que argumenta isso, né? Tem casal que não compartilha senha. Fala, minha privacidade, né? Mas isso não entra na lei. Não tem essa de privacidade. Não, a minha esposa tem minha senha, que fique claro. Não. Eu sei que tem pessoas que... A minha namorada 4 dias já tem, pô. Exato, tá. E a próxima aqui, ó, Luana. Como alguém pode saber que já tentou de tudo e agora é hora de separar? Bom, primeiro você tem que analisar se você já tentou de tudo na conversa, se você já fez terapia individual, se ele já fez, se vocês tiveram terapia conjunta. Se nada disso adiantou, você não se sente mais quem você era antes, né? Você se sente diminuída, você perdeu o brilho de viver, você foi traída, né? Eu acho que aí é hora de separar. Se isso tá te fazendo mal... Tem um livro que eu li quando eu tava escrevendo meu livro, eu achava que era amor, que chama Grito de Eva, que é de mulheres cristãs que sofrem violência psicológica. E elas ficam no relacionamento muitos anos porque os pastores falam Não que pode divorciar. não pode divorciar. Só Nossa. que as mulheres que mais morrem são as cristãs. Então, a igreja, ela precisa ser esclarecida, não no sentido de estimular o divórcio, não é isso, mas a reconhecer quando há violência, quando não é mera briga de casal, quando já é uma violência psicológica. Então, se ela tá dentro de uma violência psicológica, se o cara mente, se o cara desrespeita, se ela já tentou de tudo, já fez terapia, é hora de separar. Mas a igreja, até nesses casos, ela fala que tem que ficar? Alguns pastores, esse livro ele conta várias histórias, não são todas as igrejas, entendeu? Mas alguns pastores falam, vai pra casa e ora pelo teu marido. Entendi. Não, mesmo até, eu já vi caso, mesmo após, sei lá, não foi agressão física, mas foi uma agressão psicológica, já vi casos, não só do pastor, mas as pessoas que estão em volta do pastor, tentar auxiliar aquele casal, Sim. cara, mesmo que sejam, casos absurdos, pra tentar manter o casal, Caramba. pra não tentar separar. Faz a última aí da Joyce. A pergunta da Joyce é algo bem pessoal, doutora. Qual foi o seu primeiro estágio? Onde foi? Como foi a experiência? Eu nunca fiz estágio. Não? Por quê? Porque eu era dentista. E aí eu fiz direito mais velha. E eu tive as minhas 2 filhas durante a faculdade de direito. Caramba. E quando eu tava no último ano de faculdade, eu tinha a de 10 meses e a outra de 2 aninhos. E tava prestando a prova da OAB. Eu nunca tinha feito estágio, porque eu tinha que me virar em cuidar das meninas. Eu era casada na época, cuidar das meninas. As 2 eu amamentei até 1 ano de idade. Então eu tinha que cuidar das meninas e fazer a faculdade. Só que no último ano de faculdade eu me divorciei. Nossa. E eu nunca tinha feito uma petição na vida. Só que eu sempre fui nerd.
Então, Entendi. no meio do 5º ano, eu passei na prova da OAB, na primeira fase, antes de terminar a faculdade. E tem petição na OAB, não tem? Na segunda fase? Aí, o que aconteceu? Eu falei, como que eu vou fazer essa segunda fase? Tá, desculpa. Que eu, tipo, Aham. nunca fiz uma petição. Então, eu aprendi a fazer petição no cursinho. Então, eu amamentava, ia pro cursinho à tarde e faculdade Caraca. à noite. Pauleira. Foi Nossa. muito pauleira. Muito Caramba. pauleira. Mas aí, eu tirei 10 na petição, na prova da Caramba, OAB. que legal. Acertei tudo, graças a Deus. Caraca. Que legal. Então, eu falo, foi muita dedicação durante a faculdade de estudo, né? E aí, depois, quando eu me formei, aí eu pude pegar a carteira da OAB, eu não conseguia emprego, porque eu tinha mais de 30 anos. Então, eu nunca consegui um emprego de advogada, porque eu tinha as 2 bebês, eu tinha 34 anos, ninguém quis me dar um E você emprego. não fez estágio também. Não fiz Aí você ficou estágio. autônoma. Aí, eu comecei a advogar sozinha. Uhum. Entendeu? Aí eu fiquei fui já logo de cara, eu fiz direito pra fazer direito de família. E não era porque eu era divorciada, porque na época eu era casada, porque eu amava direito de família. Porque eu já era dentista, eu não precisava fazer outra faculdade, só que eu Sim. me apaixonei. E aí eu comecei a me aprofundar no direito de família, fiz pós, tudo, aí depois eu comecei doutorado, fiz doutorado na Universidade Federal da Argentina, e aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer parcerias com outros escritórios, então eu fazia família para outros escritórios, entendeu? Até que em 2018 eu abri meu próprio escritório. Que legal. Entendi. E você diz então que, por exemplo, advogadas que são mães vão ter uma dificuldade de ser contratadas. Você acha que tem esse. Eu não sei se é porque eu era mãe e tava com 2 filhas, ou se é porque eu era mais velha. A idade, entendeu? você acha? A Porque você também idade. não fez estágio também, né? Ou seja, você não tinha E também experiência. não tinha Muita experiência. experiência. Não Não tinha tinha. Entendi. Mas aí eu estudei muito, eu falei, não, eu vou ficar. Eu preciso ficar boa por causa das minhas filhas. Eu Sim. preciso ser um exemplo para elas, eu preciso sustentar, pagar os boletos, né? Aham. E aí foi dando certo. Eu falo, quando você tá no caminho certo, no caminho que Deus preparou para você, parece que as coisas fluem melhor. Vão acontecendo. Entende? Total. E pra você que quer ter seu canal no YouTube, ou quer fazer uma apresentação em seu portfólio, montar sua logomarca, né, apresentar no trabalho, vamos indicar aqui o Estúdio Das, tá? Eles fazem thumbnail pra você, eles fazem apresentação no PowerPoint, criam sua logomarca, fazem muita coisa. Carrosséis lindíssimos. Ah, Isso é. e são coisas personalizadas, não é aquele negócio que vai ser padrãozão que todo mundo Não. copia e cola. É o vai ser único. personalizado. Estético, altamente estético. Isso, você pede ali no seu ramo, eu quero aqui apresentar sobre financeiro, sobre saúde, sobre agro, ele monta uma apresentação pra você, ou cria sua thumb, ou cria o que você precisar. Então tá aqui, dá as QR Code na tela, chama eles lá que eles vão dar uma condição muito especial pra você. Tripulação, posso fazer uma pergunta inusitada para a doutora Ana Paula? Estou casado com Alexa e acho que ela vai pedir o divórcio. Ixi, Preciso da ajuda de uma advogada. Eita, o Max, Ó, mano. Max, Que vai te- isso, doutor, desculpa, viu? O Max sempre interrompe aqui no Exato. meio. Ah, eu achei que ele queria regulamentar a guarda dos bebês reborn. É, os bebês reborns, exato, E o Max. que você fez, hein, Max, pra querer o O que divórcio, você né? fez, hein, Max? O algoritmo seu tá por aí. Vai lá, Max, faz sua pergunta. Olá, doutora Ana Paula. É um prazer te conhecer. Meu nome é Max. Sou a inteligência artificial do Jato. Fui instruído a pesquisar sobre você na internet e criar uma pergunta inusitada. Com base na pesquisa feita por mim, aqui vai a pergunta inusitada. Se um dia a inteligência artificial conseguir prever o futuro de um casal com base em padrões comportamentais, você acha que deveria ser mandatório ter essa análise antes dos casais assinarem um compromisso? Ou isso removeria as chances de superação dos desafios e dificuldades de um casamento? Ó, inusitado. Não tem que ter, não. Porque Você eu acha acho que não? somos pessoas, entendeu? Pessoas podem mudar, entende? É porque você imagina, a IA consegue analisar pelos seus comportamentos se é compatível com o comportamento daquela pessoa que você vai casar, pra saber se vai ter uma boa união. Mas aí ele não tá levando em consideração que as pessoas mudam, né? Dependendo da fase que elas estão, as E pessoas vão dependendo da amadurecendo. situação que elas passam, né? Aham. Sim, Traumas, inclusive. às vezes. É, mas né? tem aplicativos de relacionamento que Mas que fazem isso, né? Exato. Até aquele Par Perfeito, que é bem antigo, acho que não é da época de vocês, ele meio que combinava, assim, os gostos das pessoas. Não. Eu fui convidado, até o Gui sabe disso, mas nesse período eu fiquei solteiro, eu fui convidado pra Record pra participar de um programa de relacionamento, assim, também. E eles perguntavam pra você qual tipo de pessoa você gosta, realmente características da pessoa que você gosta, e o que você faz da vida. E ele ia tentar exatamente juntar essas duas pessoas. Ah, Eu ia gravar tá. agora em julho.
Só que agora Aí eu você tô no- começou a namorar com a de 4 dias. Meu Deus, por 4 dias você não vai 4 gravar. dias. Meu Deus do Exatamente. céu. Então vocês são contra essa análise comportamental Ah, feita não. por AI. Cara, com certeza. Ah, é complicado. É. Eu não sei. É. Mas Você eu acho falou? que você pode, tipo assim, cocriar, né, o seu marido. Eu lembro que muito antes de conhecer o Paulo, eu escrevi assim, como se eu já tivesse um marido com diversas características que eu achava importante. Ah, ele vai me tratar desse jeito, vai ser assim, vai ser assado, né? Vê igualzinho. Então você pode pedir pra Deus também, que te ajuda. Tá. Ou Santo Antônio, né? É. Ou Santo Antônio, aquele santo aí também, Santo Antônio. Então, Aham. e você tem que saber Perfeito. lidar com as diferenças que a IA, tipo, pode Nossa. acontecer uma coisa na vida de vocês que acabe com o relacionamento ou que venha pra fortalecer ainda mais o relacionamento, Sim. entende? Uhum. É claro que tem coisas que logo no início você vê que não vai dar certo, As red flags, né? É. entendeu? E doutora, se você pudesse escolher uma pessoa, né, viva ou morta, pra você fazer uma viagem de preferência longa, uma pessoa que você pudesse fazer uma pergunta específica, alguém que você gosta, pra aprender alguma coisa, quem seria essa pessoa que você escolheria? Não pode ser nenhuma entidade religiosa, não pode ser ninguém da sua família, não pode ser o Paulo, tá? Quem seria essa pessoa que você Ah, eu já ia escolheria? falar Jesus, né? É, Mas não exato, pode. é. Não pode. Meu Deus do céu, agora ficou difícil, gente. Exato. Porque eu escolheria ele, que ele é o maior, independente de religião, o maior psicólogo da história, entendeu? Sim. Então, eu Aham. acho que eu escolheria o Augusto Cury, que escreveu sobre a mente de Jesus, já que eu não posso levar Jesus. Uhum. E o que você queria entender, que você ia perguntar para Augusto, então? Ah, eu ia perguntar, assim, por que a humanidade tá no estado que tá atualmente, entende? Uhum. No sentido de relacionamentos? De relacionamentos, de família, de valores. Tá. Então é difícil quando. Para mim foi difícil ver ontem, por exemplo, a Virgínia na CPI com ela com total descaso ao que estava sendo falado, aham, entendeu? Essas bets, elas acabam com famílias, com relacionamento, faz dilapidação de patrimônios, pessoas se suicidam, pessoas se Uhum. viciam em outras drogas, Uhum. né? E assim, falando assim, se é permitido, eu faço. Nem tudo que é permitido você Uhum. deve fazer, né? Sim. Uhum. Então, assim, não ligando para as pessoas e as pessoas idolatrando, entendeu? Não sendo um bom exemplo, como eu acho, de mãe, as pessoas, tipo, achando o máximo. Os filhos são lindos, Uhum. Uhum. Sim. maravilhosos. A família no Instagram é maravilhosa, mas imagina o peso que deve ser você ter que postar 24 horas por dia. E Sim. para essas crianças, quando crescerem. Aham. Então, assim, eu queria entender por que nosso mundo chegou a esse ponto, entendeu? Sim, A esse ponto em diversos sentidos, em política, nos relacionamentos, nas Sim. famílias, nos valores, nos princípios. Uhum. E se a gente tem salvação, né? Uhum. Que é isso que eu espero, né? Que a Sim. gente tenha. Que isso Sim. seja o caus antes das coisas se alinharem. Sim. Não, perfeito. Até falando da CPI das bets, inclusive tá rolando hoje também, é que hoje tá uma influência que eu não conheço. Eu acho que é Rony, não sei. E você vê exatamente o descaso, tanto da Virgínia ontem, tanto hoje. E aí, acho que a senadora, se eu não me engano, é a Soraya, né? É Soraya. A Soraya. E ela fica fazendo as perguntas e as pessoas realmente ficam ali meio que cagando, falando assim, tipo, ficando puta porque a Soraya tá perguntando. A Soraya realmente tá querendo entender tudo ali. Uhum. E você vê realmente, tipo... Tá nem aí, o pessoal. Exatamente, o descaso deles em relação a criar. Eles acham que eles não estão errados. Exato. Eles falam, joga quem quer, né? Eles Exato. falam, aqui joga quem quer, Não, o mas pessoal é adulto. por isso que o nome é influenciador. Influenciadores influenciam a vida das pessoas. Uhum. E toda mudança que a gente quer no mundo tem que começar dentro da gente. Então, se eu quero um mundo em que os pais divorciados se deem bem para não prejudicar os filhos, eu tenho que fazer isso com as minhas filhas, entendeu? Que é Sim. onde eu tenho poder de atuar, Uhum. entende? Sim. Perfeito. Então, não adianta eu falar um monte de coisa bonita, entende? Chegar lá, brigar com o pai da minha filha, entendeu? Uhum. Fazer maior confusão dele com o Paulo, dele com as meninas. Não adianta, Sim, entendeu? com certeza. Então, eu acho que as pessoas elas têm que viver de acordo com o exemplo que elas querem ser para o mundo. O mundo, eu quero ter um mundo melhor, mas o que você faz para esse mundo melhorar? Sim, Uhum. Entendeu? exato. E, doutor, aqui no nosso jato, como todo avião, temos a nossa caixa preta. E na caixa preta é onde a gente pede para os nossos convidados deixarem uma mensagem que vai ecoar aí pela eternidade.
Então você, como uma advogada especialista em divórcio, o que você falaria para as pessoas que estão com problemas, turbulências em seus relacionamentos e considerando chegar a esse divórcio? O que você diz para essas pessoas? Olha, para o seu relacionamento dar certo, primeiro, você tem que ter a má consciência familiar. O que é isso? Segundo Bert Hellinger, que é um terapeuta alemão, você precisa romper os padrões da sua família. Então, a gente tem a tendência ao pertencimento. Eu faço inconscientemente igual minha família para pertencer a ela. E quando uma pessoa fica falando, minha família faz desse jeito, ou inconscientemente faz coisas igual a família, ela tá olhando para a família dela. Então, um olha para sua família, o outro olha para o outro. E neles, esse casal não se olha, esse casal fica de costa. Então, veja se você não tá olhando para sua família de origem e se olhem, entendeu? Honra seu pai, sua mãe, mas se permita fazer diferente. Tchau, família, vou fazer diferente. E formem uma nova família. Muitos relacionamentos acabam porque as pessoas ficam olhando para a família de origem. Vê se está tendo equilíbrio de troca nessa relação. Então, um dá um pouco, o outro recebe e retribui um pouco mais. Porque se só um dá, o outro se sente sufocado, aquele que dá se sente endividado, e é uma das maiores causas de traição e das pessoas saírem dos relacionamentos. Então, é aquele famoso caso. Eu fiz tudo por ela e ela me trocou por outro. Paguei até a faculdade dela, ela me trocou por outro. Ou, eu fazia tudo por ele e ele me largou. Não não pode ser relação parental. Então, o homem ele não tem que ser o pai da mulher e nem a mulher a mãe do marido. Então, é uma relação de casal, de dois adultos. Então, assim, conversem sobre finanças, né? Se houve uma traição, não precisa ser o fim. Converse sobre as causas. O que ocasionou isso? Às vezes é falta de caráter mesmo, mas às vezes veio para mostrar uma crise. Uma triangulação onde você vê muitas mulheres. Ela sabe que ela é traída, mas ela continua com ele. Por quê? Porque essa terceira às vezes vem só pra... Aí é outro podcast só sobre traição, tá? Vem só pra equilibrar aquele casal. Então vê o porquê aquilo tá acontecendo, né? Sim. Veja se o cara precisa de tratamento ou a mulher por estar só nos joguinhos, né? Alinhem os objetivos. Porque se vocês casaram com objetivo, casamento é contrato, e esse contrato ele pode ser modificado ao longo dos anos. Então, vocês casaram com objetivo, aí outro passou a ter um objetivo, e você esse, então vamos ver qual é o objetivo que a gente vai juntos como casal. Então, alinhamento constante, ter um momento só de vocês, sem os filhos, de repente uma viagem, jantares semanais, né? A mulher ficar no feminino dela, que é de acolhimento, de cuidado, de leveza, soltar o controle, é importante, né? Sensibilidade, intuição. Na rua, ela pode ser guerreira. No trabalho, ela tem que usar o masculino dela, mas ela precisa saber voltar para o feminino dela, e o homem ele tem que usar o masculino dele. Então, ser protetor, né? Passar segurança, ser provedor. Eu acredito nisso, né? Que é o principal. A mulher, ela pode trabalhar. O que trabalhar me deixa muito feliz. Eu preciso trabalhar? Se eu não quisesse, eu não precisaria. Entende? Hoje, né? Eu já precisei muito. Mas hoje eu casei. Então, assim, eu tenho um marido que tem a masculinidade dele saudável. Então, eu acho assim, ajustes entre feminino e masculino. Se os casais conseguirem pensar em tudo isso, de repente buscar uma terapia é essencial. Eu acho que os casamentos, eles podem muito dar certo. E casamento é feito pra gente se melhorar, pra gente ser feliz, né? Eu sou favorável ao casamento, apesar de trabalhar com divórcios. Eu não estimulo o divórcio. Eu acho que as pessoas têm que lutar para fazer as coisas darem certo. Dificuldades vão ter. E vocês têm que estar preparados para essa turbulência. Exato. Doutora Ana Paula, muito obrigado pela sua participação. Esperamos que tenham gostado de sobrevoar aqui e voar com a gente. A vocês, passageiros, se vocês gostaram desse episódio, deixa aqui o seu like, ajuda muito a gente. E eu sei que muitos de vocês assistem e não são inscritos, então se inscrevam no nosso canal, por favor, que ajuda também. E ativa o sininho para você não perder nenhum episódio nosso. Até a próxima Trip Inusitada. Eu sei que você adorou essa nossa Trip Inusitada. E tem mais 2 opções aqui e aqui para você conferir mais no nosso canal.